hoje tenho que me fazer ao caminho porque vamos a Vila Franca de Xira visitar a coleção do Diogo Trindade, um dos membros do canal e que também faz parte da Zombi TV. O Diogo é um conhecido amante de vários hobbies, não só jogos de tabuleiro, bem como séries, jogos, banda desenhada. Vamos ver tudo o que ele tem na sua coleção para nos mostrar. Olá João, bem-vindo à minha casa. Olá, Diogo. Vamos a isso? Com licença. Faz favor. Diogo, olha, eu gostei muito de ver aqui o teu espaço. Queres-nos mostrar a tua coleção então, com mais detalhe? Vou mostrar aqui a minha coleção. Eu gosto de salientar que a coleção é limitativa para mim. Como qualquer um de nós, acho que temos de ter controle em certas coisas que fazemos aqui no nosso hobby. E eu autolimitei-me, juntamente com a minha esposa, que é a minha consciência. E então, o meu objetivo é sempre ter, no máximo, estas colunas aqui com jogos. A partir daí, centrar algum para qual que mais tem de sair. Por isso, há aqui jogos que já tive, que já saíram, que já entraram, mas normalmente eu fico mesmo com os jogos que eu gosto muito ou que me dizem alguma coisa por alguma razão. Vou começar então aqui pela minha primeira coluna. Vou começar aqui com o Lacerda, que eu gosto sempre de salientar. O CO2. Este jogo eu comprei já há algum tempo, só o joguei ainda uma vez, mas porque é que eu tenho cá sobretudo? É um jogo que fala muito de um tema que eu dou muito valor, que é o ambiente, a parte ecológica. E tanto dá para um modo cooperativo, como dá também para um modo competitivo. Eu sou um jogador muito competitivo. O cooperativo não é o meu ideal. Mas nesta temática consegue-se fazer dinâmicas de grupo muito interessantes. E pessoal que até nem liga muito a jogos de tabuleiro, consegues trazê-los para o hobby com eles. O que torna muito interessante. Mesmo sendo um Lacerda, mesmo sendo um Lacerda, pessoal? Porque tu consegues guiá-los. Que é o cooperativo tem isso do guiar o jogador. Consegues, acaba por ser um alpha player, mas sou um alpha player que consigo dar decisões aos outros e tentarem fazer as decisões por eles. Digo-lhes assim, vocês podem fazer isto, o que é que vocês querem fazer? E eles a partir daí agarram e veem as reações disso, o que torna muito interessante. E estão a fazer isto no Lacerda, que é um jogo pesado, mas que também tem muito chain reaction, acontece muita coisa por fazeres alguma coisa muito simples. E então este hobby consigo trazer algumas pessoas a jogar e, como eu digo, é um tema interessante também. E depois quando dizes que é um designer português, se calhar as pessoas ficam logo a sério. mais interessadas ou no fim ficam uau. E há pessoal a fazer isto em Portugal, é logo que me dizem, sim, temos alguns autores até já muito conhecidos mundialmente e que já referências, e é muito interessante também isso. Depois, tenho aqui um menino que muita gente já deve conhecer, que é o Seventh Continent. Seventh Continent, não sei se o chamo de board game, se é uma experiência, mas é um jogo que já agora o Kickstarter já passou, agora já não é tão fácil de arranjar, pelo menos as expansões todas com os curses todos que nos fazem querer jogar mais, mas é uma experiência muito interessante e acaba por ser muito um jogo daqueles livros como tínhamos antigamente das aventuras, exatamente, e acaba por ser muito, e quem gostava disso vai gostar muito deste jogo. Eu tenho aqui um jogo muito bem organizadinho, o jogo facilita-te isso na organização, e é um jogo em que vamos construindo o nosso cenário, vamos tendo a nossa experiência e vamos desenvolvendo-nos através daí. É um bocadinho, acho que é um bocadinho sobrevalorizado, se calhar o preço que pedem por ele não tem consistência com o jogo que é. Porque este jogo, se jogares para aí 3, 4 vezes, acabas por aborrecer-te com ele. Mas continua a ser um dos jogos que eu tenho cá em casa que gosto de apresentar na mesa para pessoas novas que querem ter uma experiência interessante. E acaba por ser também um remember, para não me esquecer também desses livros antigos que tenho. Agora, também já não é tão fácil de arranjar, por isso, quem sabe um dia valorize e eu não consiga vendê-lo por uma pipa de massa. Quem sabe? Quem sabe? Depois, tenho a minha última descoberta. Olá. Não sei se você já conhece isto, se não. Tu conheces, João? Eu conheço, sim. Não. Isto caiu-me de paraquedas. Eu andava a ver jogos de tabuleiro e um colega meu falou-me assim: olha, já viste um jogo da Disney que até era giro para jogares mais tarde com o teu filho? E eu, é? Então deixa-me cá ver. E apesar que isto era um jogo infantil, da minha inocência. Não. Isto é um jogo até muito adulto, com algum conflito. Pancada da grande. Yeah. Mas com Mickeys. Yeah, com Mickeys, com Ladins, com o que tu quiseres. E isto vai ser uma fonte de dinheiro para a Disney brutal.
porque o jogo é super divertido, é simples, é um deck building que acabas por ter de construir com as tuas cartas da tua mão o que é que vais fazer, as ações e fazer combos com outros bonecos. E depois Podes tens... mostrar, Diogo? Posso. E depois tens as Isto é tipo personagens quando da metes Disney. Não, é mais miniaturas? o Brawl. É mais aquele jogo do Super Fantasy Brawl, Brawl? exatamente. Ok, então E qual não era? tem miniaturas, que tem o que para mim deveria ser chapa 5 para todos os Elas jogos. são elas, sim. Que são, não são miniaturas, mas são os standees acrílicos. O que é espetacular. Engraçado, sim. Que é muito fixe. E que vai fazendo, então, poupas imenso dinheiro para as produtoras. E eu acho que isto mete muito mais piada do que algumas minis. Que não, por exemplo, eu dou-te o exemplo, eu não tenho jeito para pintar minis. Então isto é muito fixe, porque ela já vem pintada, já tem uma presença brutal na mesa e fica muito fixe. Para além disso, quero salientar a arte. A arte das cartas é espetacular. Tem a arte mesmo da Disney, daqueles filmes antigos. E depois, é como eu digo, isto é um deck building que vais criando o teu baralho, vais voltando a fazer, tens de escolher muito bem as cartas que vais utilizar, os movimentos, é muito fixe. E depois Daí tens... a onda do Super Fantasy Brawl, não é? E depois, cada personagem é mesmo completamente diferente. Por exemplo, o Stitch é completamente diferente, por exemplo, do Davy Jones. Tem poderes diferentes, ações diferentes, características diferentes do jogo, alguns defeitos diferentes. É muito fixe. E é como eu digo, isto se a Disney souber, vai-nos conseguir tirar Tem dinheiro. para mangas, não é? Yeah. Para expansões e personagens atrás de personagens. Quem me conhece e está a ver isto vai fazer uma pergunta muito interessante, que é, este jogo não está sleeved? Que é uma das minhas pancadas. Ainda não está sleeved porque eu não tive tempo. Mas quero salientar que é dos jogos que mais me surpreendeu nos últimos tempos. Pela imagem, que eu pensava que isto ia ser um jogo infantil, ia ser uma coisa que eu ia jogar com o meu miúdo, mas não. Isto vai ser uma coisa que vou jogar com muita gente adulta e vai apelar a muita gente da nossa geração por causa da Disney. Quer a gente quer queira, quer não, nós somos sempre uns nostálgicos, andamos à procura de nostalgia. Certo? E isto vai pegar connosco a nostalgia. Deves gostar de Villains também, não? Não gosto Não? por causa do solo. E aquilo é um jogo solo em que estás a jogar sozinho a ver quem é que faz o melhor Uma recorde. corrida, não é? E eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do Wingspan por causa disso. Acho que perde muito aí a dinâmica. Seguimos. Vamos? Agora vamos Vamos aqui ao compartimento secreto. Olá. Que as pessoas aqui pensam, ei, aqui estão as coisas bem valiosas. Não, aqui estão as coisas escondidas que eu jogo menos. Tenho-se aqui salientar. Tenho aqui uns Kickstarters engraçados que na altura ganhei. Com o que é o Pulp Detective. Que pela arte tem aqui algumas coisas engraçadas. Tem aquela arte das cómics dos anos 80, 70, muito nessa onda, em que nós somos um detetive e vamos criando o nosso caso e vamos descobrindo. Salientando aqui as cartas para se ver. Vamos então descobrindo, vão acontecendo coisas, vão descobrindo enigmas. Não é um jogo muito bem cotado no BGG, mas é uma experiência até engraçada para um jogo pequenino. Isto é um jogo solo, de até 2 jogadores acho que também dá, mas isto joga-se bem, é solo no teu cantinho, estás sossegadinho e jogas a isto. Tenho aqui, é um jogo que eu de vez em quando não tenho nada para fazer, quando quero uma coisa muito simples, quando quero só rodar uns dados, satisfaz-me bem esta necessidade e fica aqui guardado, que é sempre uma mais-valia que eu também aqui tenho. E a caixa tem mesmo arte de antigo, não é? Dá mesmo esse aspecto. Eles lançaram recentemente agora outro, só que é no espaço, com ficção científica, para tentar apelar aos dois lados. Agarram na mesma mecânica, só que puxam para os dois lados. Eu pessoalmente gosto muito desta arte e dos policiais por aí, então cativou-me bastante esta arte e este temático. Parece-me giro. Vou para o wishlist. Depois tenho aqui os jogos do nosso amigo, um grande português e amigo do canal também, que é o Ricardo Gomes. Tem aqui os dois, o Douro e o Fado. Acho que não vou mostrar porque estão aqui as dedicatórias especiais que ele me fez. E... Um abraço para o Ricardo quando ele vir este vídeo. Exatamente. Não e vai vou ficar deixar. contente é isso estarem no baú, não é? Está no baú porquê? Porque está no baú para ser também. Estes estão para ser estimados. Quanto menos se mexerem. Isto são jogos que eu considero de coleção. Que têm assinatura. Tem uma assinatura, tem uma rubrica dele. Acho que está explicado. Não podem estar assim expostos a toda a gente. Não é preciso dislike. Tenho aqui os jogos didáticos. Eu faço formação também. E este já é a terceira caixa que eu tenho destes. Que os outros já estavam todos escavacados. E isto para fazer dinâmicas de grupo é muito interessante. O que é o Steam 3. O que é que acontece? Nós temos que criar certas imagens com peças. Assim.
e um só vê, um vê, um fala e um olha só. Eu não. E então que temos de trabalhar com isso para tentar criar o melhor aquela imagem possível. E então torna-se muito engraçado ver as dinâmicas, tem de haver muito trabalho de equipa. É um bocadinho ao telefone estragado, só Sim, que sim, sim. com um objetivo, e o telefone estragado acaba por não o ter. E aqui consegues. E então eu uso isto muito em dinâmicas. Este é o terceiro, como eu disse, que tive que comprar, com os outros com o manusear e que as pessoas acabam por se estragar, desgastar. Mas é muito engraçado ver isto na mesa e ver as pessoas que nunca jogaram board game também a perceber que isto também não dá só para board game, mas para dinâmicas de grupo também. É muito giro isto. Fixe. Depois tenho aqui um Nano Mint Delivery. Não sei se conhecem. É Vimos na casa do Miguel. um pick-up and delivery, que o Miguel já deve ter falado um bocadinho. Não é dos jogos que eu uso mais na mesa, mas é uma coisa muito pequena. E então, quando vou para algum lado com alguém que nunca jogou, isto joga-se bem. É muito simples. Agarra-se, leva-se para um lado e para o outro e pouco mais. Não tem muita profundidade, mas vai bem em qualquer lado. Vou ser honesto, até recentemente estava no meu carro. Por ser aquela coisa de vou para algum lado, olha, tem aqui uma coisa engraçada para a gente jogar. Sabe, não é? Tu também tens, deixa-me adivinhar. Não, eu não tento não deixar jogos no carro, senão com o calor não vai correr bem. Okay. Eu deixo, neste momento tenho lá outro, mas já vos digo qual é. Depois, Código Secreto, nosso jogo em português, também lançado pela Devir. Foi talvez dos primeiros jogos que eu tive. Um bocadinho para dinâmicas de grupo também, para perceberem o quão importante é a comunicação e a linguagem verbal e não verbal das pessoas. E então, ficou... E é um jogo que se calhar já não joga há muito tempo, também conseguiu ultrapassar as dinâmicas fazendo outras coisas, mas é um jogo que ainda aqui está. Que a confusão dele, entre aspas, que este jogo é uma confusão que não tem certo nenhum de jeito, as cartas estão aqui espalhadas também. Mas é um jogo muito simples de jogar e por algum tempo, se calhar, foi dos mais vendidos em Portugal também. Muito conhecido. Isto foi muito bem agarrado pela Devir e trazido para cá. Depois, a moda do Keyforge. Olha. Não sei se vocês conhecem, ainda são do tempo da moda do Keyforge, mas não foi assim há tanto tempo, foi 5 anos, se calhar, penso eu. Não sei. Isto deve ser, penso que foi por aí. Que era a moda de cada baralho tinha. Era um bocadinho o suposto que Magic devia de ser e ia revolucionar outra vez os jogos de cartas. Acho que ficou um bocadinho aquém. Eu comprei só 2 baralhos, joguei isto 3 ou 4 vezes e não tive o feeling do Magic nenhum. Acho que ficou um bocadinho aquém. Está aqui um bocadinho também para a coleção e para eu me relembrar, nunca voltar a fazer este erro outra vez. Não acreditar quando dizem isto vai ser o próximo Magic. Não me enganam. Só porque foi criado pelo Richard Garfield. Só por isso. Apesar de, nos últimos anos, o Richard Garfield não ter estado muito forte. Criou agora este e criou também agora outro Treasure Hunter. Também, estava à espera um bocadinho melhor. De quem é? Mas pronto. Não conheço, não posso comentar. Mas vejo muito nas lojas hoje. Depois, vamos então agora para o andar de cima. Vamos subindo. Um dos meus jogos favoritos, de todos os tempos. Western Legends. Um jogo de cowboys. Vou tirá-lo por aqui para vocês verem. E depois mostro os outros dois. Que eu não consigo deixar de falar deste menino. Western Legends é um jogo sandbox. Isto é um daqueles jogos... Se calhar mete mesmo aqui em cima da cama, não? É um daqueles jogos sandbox que faz lembrar o bom, o mau e o feio. Em que nós andamos com bonecos, andamos a tentar conquistar espaços, andamos a tentar roubar, andamos a tentar prender vilões, andamos a tentar fazer tudo e mais alguma coisa, como um bom sandbox. E faz isto de uma forma muito simples, que é andares pelo tabuleiro e fazeres só 4 ações. Andas, lutas, usas uma carta da tua mão, ou então passas. Simples. Mas a partir daí tens uma dinâmica enorme. Eu vou só tirar aqui o tabuleiro, que é para se ver. Isso é um manual, esse livro? Isto é um manual deste livro. Parece um manual das Dungeons & Dragons. É? Mas vou-te mostrar, para não assustar as pessoas, as regras estão do jogo, das 4 caixas de expansões, e depois no final tens a história de cada personagem dos Estados Unidos, o que é que eles fizeram, quem são, porque é que são conhecidos, desde o Billy the Kid, correndo todos eles, estão aqui descritos. Só para mostrar aqui alguns componentes. Esta caixa não é original, gosto de salientar. Isto foi comprado e foi feito numa impressora 3D que eu mandei vir. Mas de resto, é tudo do jogo. Desde as chips, que têm pontos por trás, o que é que se ganha, o que é que não se ganha. Pontos de gado, sítios importantes. Isto é um jogo muito, muito, muito bom. Parece muito interessante. Olha, eu não conheço, nunca joguei, mas...
E posso dizer Com a que apresentação estou já com vontade. onde quer que eu leve este jogo, há sempre alguém que diz, adoro este jogo. Há sempre alguém. O último sítio que eu levei foi na Leiria Con, antes Covid, foi em 2018, penso eu. 2018 ou 2019, já não sei, já estou um bocado perdido. Não sei se o Covid também te fez isso. A mim perdeu-me um bocado no tempo. Sim, sim. E o pessoal de Leiria adorou isto. Tanto o Micael, que não é nada, não gosta nada deste tipo de jogos e é todo, eu não gosto muito, não sei o quê, adorou este jogo e disse, não, vou já comprá-lo. E fez um all-in no último Kickstarter que ele fez. O que é muito fixe. E depois tem as dinâmicas todas que eu gosto no jogo, que é conflito, podes fazer o que quiseres, é um sandbox completamente aberto, podes mudar a estratégia a meio, que não ficas prejudicado, e acima de tudo, eles foram aperfeiçoando o jogo com as expansões. Esta última, o Blood Money, que também está aqui, mas eu gosto de deixar aqui alguns componentes que eu não quero deitar fora, traz umas histórias, isto é, tu vais fazendo coisas e vai acontecendo alguma coisa no mundo, vai-se destruindo uma cidade, vão aparecendo um novo covil de ladrões, N coisas, e tu interages com esse mundo, é muito fixe. Quem não conhece, sim. eu recomendo vivamente. E depois, como qualquer nerd, de jogos de tabuleiro, temos de ter os edifícios em 3D do jogo. Estão a ver? Estava ali escondida a caixa. Exatamente, está aqui. Que têm de ser pintados ainda. Se alguém gostar de pintar, estou disposto a O emprestar. César. Eu sei, o César, sim. A mensagem era para o César. Em direta. César, era para ti esta. Tens aqui. Tem aqui umas coisas engraçadas. Depois, o jogo que falámos no último DICE podcast em que eu e o César tivemos, que é o Unida Valir, um jogo de bidding, onde nós vamos fazendo um bidding para ganhar a melhor equipa, para no final do jogo ganhar pontos. Como é que eu te posso caracterizar? Isto é um jogo que não precisas pensar muito. Isto é um bidding puro. Metes uma moeda, quem ganhar melhor fica com aquela carta. Que pode fazer, quanto mais cartas daquele naipe tiveres, mais potente fica então essa carta. E depois tens umas especiais com variando. O que é de salientar neste jogo é isto. É estas coins gigantes que chamam logo a atenção de qualquer coisa. Eu vou fazer um bidding, por exemplo, com esta moeda. Dá-se uma boa presença na mesa e fica muito interessante. Tenho a expansão do jogo que dá algumas cartas novas, alguns sítios novos para ganhar os pontos. Ok. Também nunca joguei. Recomendo também. Recomendo. E está aqui o manual, porque a expansão está em espanhol, que não estava fácil de arranjar em inglês, então tive de imprimir. Às vezes tem que ser. Sim, desde que não tenha dependência de língua, para mim está espetacular. Depois tenho aqui um dos meus meninos, que é o Gizmo, que à primeira vista ninguém dá nada por isto, mas é dos engine buildings mais divertidos que eu tenho jogado nos últimos tempos. Quem me apresentou esta pirraça foi o Ricardo Gomes, até o autor daqueles dois jogos que já falámos, do Douro e do Fados. E é um jogo tão simples que tu vais com berlindes criando um mecanismo para ter o máximo de pontos possível. Com berlindes? Vou-te mostrar. Vamos ver. Lá estão eles, né? Com estes berlindes, vou abrir e vou fazer. Vais montar aqui esta caixa. Isto é muito simples. Isto parece muito complicado, não é? Isto fica assim. Vais metendo aqui para dentro os berlindes e eles vão saindo. E consoante o que eles vão saindo, vai ser os recursos que tu vais ter para utilizar no teu jogo. Para além disso, depois vais ter um engine building que vais comprando cartas com estes berlindes que permitem, por exemplo, eu agora vou apanhar um berlim, mas como vou apanhar um berlim preto, aproveito e vou apanhar mais um berlim de azul, que depois vou apanhar mais outra coisa. E faz um engine building que vais criando cada vez ações que vão parecer que tu estás a ficar demasiado overpowered, demasiado poderoso, não consegues, mas todos os teus adversários estão assim. Então torna-se uma dinâmica que tu te sentes ali um deus a fazer. Uma ação desenvolve 4 ou 5 ações diferentes, ficas assim uma coisa espetacular. É uma boa sensação. Eu não dava nada por este jogo. O Ricardo, quando me apresentou, disse nada especial. Mas o jogo é muito simples e é um jogo que tem poucas coisas. Tem cartas, tem berlindes e tem este tabuleiro. Bom, é muito fixe. Recomendo vivamente a quem nunca jogou a experimentá-lo. Depois, o que é que a gente tem aqui mais? Nesta fila, neste quadradinho, estamos despachados. Vamos então ao de cima. Ao de cima temos um King Domino. Quem não conhece o King Domino não sabe o que é um jogo de tabuleiro, pelo amor de Deus. King Domino é um jogo muito simples. Acho que toda a gente está a ver este canal sabe o que é o King Domino. É um jogo de dominó
em que vais criando o teu reino e vais fazendo compras consoante as coroas que cá estão. Se calhar é dos jogos mais antigos que eu tenho aqui, e é dos poucos jogos que a minha mulher joga comigo. Só por isso Só por causa disso. é uma estima. Yeah, literalmente. A arte é lindíssima, tem assim uma arte muito cartunesca, com uns desenhos muito engraçados. Muito por aí. E isto foi o primeiro King Domino que saiu. Agora tens várias versões. Tens a Queen Domino, tens o Origins, ainda tens outros, acho eu. O Roll and Write também. As crianças também. Yeah. E então, mas este para mim se assemelha perfeitamente. A ela também joga perfeitamente este comigo, não exige mais nada. Opa, e dá perfeitamente para o que eu quero. Tens a expansão desse, não é? Os gigantes. Os gigantes, mas os gigantes também não sei se acrescentam alguma coisa. E quem quiser comprar, se quiser, acho que tem mais sentido se calhar comprar o Origins, porque o Origins já tem expansões incluídas e a temática, apesar de ser o Neanderthal e os Homens das Cavernas, também é muito giro e consegue jogar também com eles, é muito engraçado. E é mais take that do jogo, há mais conflito entre jogadores, o que também torna o jogo muito mais engraçado. Este é muito, eu vou escolher este e porque a seguir sei que o outro vai escolher o outro, tal que eu quero, então vou fazer esta dinâmica. Mas é um jogo muito divertido. Obrigado pela sugestão. Também acrescento que está disponível no BGA. Se quiserem experimentar. Exatamente. E funciona muito bem. Próximo. Então vamos começar por qual ponto? Vamos começar por este. Este é um jogo que eu comprei literalmente a pensar no futuro. Chronicles of Evil. Não é um tipo de jogo que vocês vão ver aqui muito, que é os Dungeon Crawlers. Não é um jogo que eu tenho muito. Não é um jogo que eu tenho preferência por jogar, porque eu acredito que quando jogo Dungeon Crawlers, prefiro antes jogar na consola. Eu gosto que o João neste momento, eu estou a dizer isto, o João está à procura da minha estante por Dungeon Crawlers. Não é muito, tenho mais de jogos normais ou American Trash ou Eurogames. Mas achei a arte tão gira e a simplicidade do jogo é tão grande que eu acredito que isto vai à mesa, nem que seja com o meu miúdo quando ele for um bocadinho mais velho. O jogo não é muito desenvolvido, é muito... Tens um cenário, vais explorando o terreno com estes tiles, vais criando e ele vai-te dando opções e vai-te dando ações diferentes. Mas a achar tão gira e o facto de tu criares a tua própria personagem, porque tu vais ter um bloquinho de notas em que desenhas a tua personagem e vais lá metendo os tiles em cima para criar. É muito giro, então personaliza muito. Queria ver se encontrava isso por aqui. Onde é que ele está? Onde a gente arranja a nossa personagem. Está por aqui perdido. Mas para vocês ficarem com o exemplo, fica aqui que tu desenhas aqui a tua personagem, metes aqui por baixo e fica aqui. É muito engraçado. E personaliza muito. Os miúdos adoram isso. Agora estou aqui eu, o rei tal. É muito fixe. Isso é o quê? Uma folha A4 cortada a meio e enfias aí? Não, pera, digo já. Ou isso é mesmo um tem bloquinho? mesmo, ele tem mesmo. Está aqui, olha. Pintas, o fazes, metes as cores que tu queres. Engraçado. E acaba por ser a tua personagem. Agora, meter isto lá depois já se arruma. Engraçado, sim. Isso para miúdos é um lure autêntico. Yeah. E então, eu estou crente que ele daqui a um tempo vai querer jogar isto. Estou crente. Vamos lá ver se eu não posso fazer muito isto, senão depois não fico sem espaço para mostrar nada. Depois temos os nossos jogos portugueses. Um dos meus jogos favoritos de Amiibo, o Estoril. Tive o prazer de conhecer os autores, o Gil e o António Lara. E é um jogo que, apesar do tempo, não envelhece. Eu acho que o jogo está sempre fresh. Isto tem um mecânico que eu adoro, que é o deck building, que não acaba por ser com cartas, mas é com tiles. E tu vais escolhendo aqueles tiles que queres melhor para no final teres a melhor mão e teres o máximo de pontos. Mas como é que é a forma como a gente escolhe os personagens? Consoante os tiles que estão presentes em cima da mesa, que vão rodando todos os turnos, vão ficando agentes que nós temos de os recrutar para a nossa equipa, sendo os mais poderosos. E então isto dá muitas dinâmicas do grupo. Desde os agentes têm depois habilidades, que é matar uma personagem, trocar com outra gente, faz como se tiver outra gente da mesma nacionalidade. É muito giro. E é como eu te digo, este jogo para mim não envelhece. Eu jogo este jogo 4, 5, 6 vezes, faço uma pausa para aí de 2 meses, quando volto a tocar está fresco, é espetacular. Ótimo. E não é muito difícil de jogar, que é o que o torna mais engraçado. Eu poderia ter aqui a edição de... Superbox, não é? Exatamente, a edição que eles lançaram, a última. Só que o Ricardo ficou com ela. O Ricardo, para quem não conhece, é o meu co-fundador da Zombie TV, o outro canal em que eu estou presente. E nós dividimos muitos jogos. Há muitos jogos que... Este foi uma oferta, por acaso, que ele me deu, antes de sair a Big Box, que ele sabia que eu gostava muito do jogo. E ele depois recebeu a Big Box, e então ficou com ela.
Mas há aqui muitos jogos que vocês se calhar vão dizer, mas ele devia ter este. Possivelmente posso ter, está em casa do Ricardo para ele jogar. Se calhar tem lá mais saída. Depois, o grande outro jogo da MIP, se calhar porque me identifico um bocadinho pela minha profissão, que é o Viral. O Viral é um área controle em que vamos, no corpo humano, tentando infectar a maior parte de órgãos possível. A arte é do Mico. Quem não conhece o Mico, é a mesma arte do Estoril, penso eu. Penso eu, não quero enganar. É. Mas aqui é uma arte muito mais cartunesca, eu chamo-lhe assim. Desde o corpo humano aqui aberto. E então nós com os vírus vamos tentando controlar. Só que tem muita vertente de deck building, porque nós jogamos duas cartas. Uma carta é o vírus que vamos infectar e a outra carta é a ação. Então tem ali algumas dinâmicas e vamos comprando mais cartas para ficar mais fortes. É muito giro. Eu recomendo. É completamente o meu oposto do trabalho e é capaz de ser por causa disso que eu gosto tanto dele. É muito fixe. E a expansãozinha. E a expansão. Que vou-te ser honesto, não traz nada de especial. Traz o super vírus que vais evoluindo o teu vírus e vais tornando-o mais forte. Mas nem te dá pontos no final do jogo, nem nada por isso. E acho que perde um bocadinho. Acho que foi uma expansão que não trouxe nada de especial. Como disse o Alexandre, penso eu, não foi? Agora no terceiro episódio. O Daniel. Há expansões que só vêm trazer fonte de dinheiro para os criadores. Se calhar este é um bocadinho destes, mas estava à espera um bocadinho mais. Fiquei um bocadinho desiludido com ela. Em compensação, o Estoril, as expansões são espetaculares. Depois, tenho aqui um jogo que arranjei um bocadinho pelos autores e porque não tinha nenhum estilo de jogo deste. Quem conhece Mad Max vai perceber perfeitamente o que é que se passa aqui. Isto é um jogo em que se passa num mundo pós-apocalíptico e que nós somos aqui um carro em que andamos de um lado para o outro a fazer pick-up and delivery de bens e vamos fazendo o upgrade ao nosso carro. A coisa mais espetacular deste jogo é o insert. O insert é uma coisa tão espetacular. Cabe tudo tão bem colocado. Agora já andou a bailar, então que há algumas peças a bailar, mas isso é normal, ainda por cima com eles deitados. Mas cabe tudo tão bem aqui. E a arte do jogo é tão fixe, é uma arte muito de banda desenhada em que vamos fazendo as coisas. É tão fixe o jogo. E deu muito prazer, porque eu não tinha nenhum pick-up and delivery. Era uma mecânica de jogo que eu não tinha muito, que me faltava. E aprendi a gostar muito desta vertente por causa deste jogo. Este jogo, para além disso, tem uma regra, entre aspas, intrínseca, depois eles fizeram uma adenda, que é, acaba por criar conflito entre jogadores. Porque tu com o teu carro depois podes andar à porrada com os outros, podes destruir para recuperar os loot que eles têm, essas coisas. Mad Max. E então fica muito fixe. É um jogo que não tenho jogado tanto como gostaria, sou honesto, mas faz parte da minha coleção e pelos autores que são, que é a Pandasaurus Games, eu gosto muito deles. Acho que eles têm lançado jogos muito fixe e fiquei com ele. E tenho esperança de o jogar mais. Tenho esperança, como qualquer outro jogador. Já vi uns quantos aí em cima, também da mesma editora. Exatamente. Já vamos chegar lá. Depois, o que é que a gente passa? Então vamos passar agora à coluna mais recente, entre aspas. Talvez tenha dos jogos mais recentes que saíram. Vamos começar pelo mais antigo. Um jogo infantil. Mas os adultos ficam malucos a jogar a isso? Completamente. Um jogo muito conheço infantil. E está aqui um bocadinho porque eu tenho um irmão mais novo. Existem dois. Existe o Rhino Hero Battle e depois tens o Rhino Hero só. Lembram-se daquele jogo que eu disse que eu tinha no carro? É o Rhino Hero. Okay. Onde quer que eu vá, eu consigo metê-lo a jogar e as pessoas ficam malucas a ver quem é que derruba a primeira torre ou quem é que consegue chegar ao máximo da torre sem derrubar. Este Rhino Hero traz essa vertente. Isto é, o nosso objetivo é construirmos uma torre consoante as peças que nos vão dizendo. Por exemplo, uma lateral e uma pequena e uma grande. E tentarmos construir o máximo uma torre possível, sendo que estamos a combater com mais 4 adversários. Como é que se decidem as batalhas? Com 2 dados. É crazy fun, é o caos, é um jogo para ninguém ficar ofendido por poder ou ganhar, é só mesmo divertido para tentar chegar e construir a melhor torre possível sem derrubar isto. É muito fixe. É muito giro, sim. Há quem faça a maluquice ter 2 e 3 destes e faz a torre a partir daí e joga assim. Eu já vi. Só essa caixa já dá uma torre bem jeitosa. Então imagina aquelas torres todas. Depois começamos aqui com os jogos mais pesados. Ou
Para quem não conhece Oath, é um jogo dos criadores também, penso, do Root. Se não é dos criadores, é dos mesmos gajos, não é? Sim. Eu vou ser honesto. Regra número 1. Eu sou péssimo com nomes de criadores. Não me perguntes. Pergunta-me jogos, eu sei-os. Conheço-os, ou já ouvi falar. Criadores. Conheço o Lacerda porque é nosso. Conheço o pouco mais, sou honesto. Muito pouco. Por isso, é um grande pecado que eu tenho. Estão-me sempre a gozar comigo os meus amigos, mas é verdade. Oath é um jogo pesado. É um jogo em que nós fazemos fações e em que estamos a tentar destronar um rei. Que o rei é sempre um dos jogadores. E vocês pensam, então é um jogo de um contra todos. Não. É um jogo de todos, semi-cooperativo, contra um rei. Todos a tentarem querer derrubar o rei, sendo que há várias maneiras de também um deles subir para rei e passar para o próximo jogo. Este jogo tem uma coisa muito fixe, que é deixar marca. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu sou o rei e invisto muito em decisões de conflito. Sou um gajo que sou muito conflituoso, estou sempre a andar à batatada, estou sempre em guerras e estou sempre a criar soldados. O que é que acontece? No próximo jogo há certas cartas que vão desaparecer do primeiro jogo que eu fiz e vão surgir novas, como eu era muito conflituoso, cartas de guerra, cartas de revolução, tudo por aí, porque eu fui um rei muito conflituoso. Por outro lado, eu fui um rei muito benevolente. O próximo jogo vai aparecer muitos bandidos porque as pessoas vão se aproveitar disso. E então todos os jogos são diferentes e têm sempre uma mudança de jogo para jogo. Mas é Legacy ou os jogos Não é os Legacy. jogos são independentes? São jogos completamente independentes. Ok. O que é muito fixe. O jogo que eu hoje jogo contigo pode ser um jogo completamente diferente. Tu amanhã vais jogar com outra pessoa. Porque depende da quantidade de jogos que tu tens neste jogo e depende da quantidade de vezes que jogaste. Por exemplo, o jogo simples está equilibradíssimo. Eu já joguei isto 5 vezes. Duas delas eu fui um rei muito violento. Começou a haver muitas revoluções. Isto é, começaram a haver cidades que eu não podia lá entrar como rei porque criava logo conflitos. Outra das vitórias, um dos meus adversários fez o mítico Ben Dani e então tornou-se o meu sucessor e conseguiu-me vencer, porque tu para ser sucessor tens de fazer certas coisas para ultrapassar o rei. Conseguiu-me vencer e ele sendo meu sucessor fez um semi-reset à guerra e então entrou nos anos de uma altura mais democrática, chamamos assim. Então, como era democrática, começaram a aparecer estrangeiros de outras raças para virem para nós. E então começaram a haver uma maior criação de recursos. Começou a haver, como vinha muita gente, apareceram lagartos, que eram bons a produzir. Deixa-me cá ver se eu me lembro. Eram bons a produzir recursos com água. Depois apareceram também ursos que eram bons a produzir outras coisas. E ele como tinha muito produto, começou a fazer muita exportação. Como começou a fazer muita exportação, começou a haver muito desentendimento porque as pessoas começaram a não conseguir consumir aquilo que estavam a ter. Então tem muitas dinâmicas muito fixes. Mas como é que isso consegue, Diogo? É a forma como terminas o jogo anterior, tens que conservar os componentes de uma certa forma? Não, a única coisa que ele te diz é tiras X cartas do jogo. Neste caso, por exemplo, era de conflito, porque tens várias vertentes, tens a guerra, tens outro. Tiras X cartas de conflito e acrescentas aleatoriamente X cartas deste tipo. E vais criando. Por exemplo, se tu ganhares o rei for por uma diferença brutal, tiras muito mais cartas. Se for com uma diferença muito ténua, ganhas muito menos cartas. E então fica muito por aí. Okay. É um jogo que eu recomendo. Sim. Parece muito complicado, mas é um jogo que tem uma dinâmica completamente diferente dos outros jogos. Não é um Legacy, que é o que tu me perguntaste, quase toda a gente pergunta, mas isto é um Legacy? Não. E a experiência que eu tenho, o jogo é meu, eu consigo ter várias experiências. E as experiências das pessoas que vão jogando comigo é completamente diferente. Eu tive pessoas que disseram, epá, este jogo é muito conflituoso. Ou então, este jogo é muito Eurogamer, tens de ter muitas jogadas muito bem estudadas. E é muito fixe por causa disso. Ok. Flexível. Adapta-se muito, não é adapta-se, nós é que temos de nos adaptar ao jogo, que é uma coisa que nós não estamos habituados. Okay. Acho que os jogos estão muito habituados a que a gente se adapte a eles, o jogo a adaptar-se a nós, e este jogo não permite isso. Esse jogo faz com que tu é que tens de adaptar ao jogo que está em cima da mesa. Okay. Depois temos aqui um dos nossos favoritos do nosso Bruno, o Ark Nova. O Bruno já deve ter falado de mundos e fundos deste jogo, de certeza, no vídeo dele, nem vou entrar por aí. Mas vou criar já aqui um conflito enorme. Este jogo é melhor que o Terraforming Mars. Vou deixar o silêncio para cair. Perdemos metade da audiência. Porquê? E eu vou explicar porquê. Eu já tive os dois, já tive o Terraforming Mars e já o despachei. Terraforming Mars é um jogo muito parecido com este. É um deck building com engine building.
Mas nem todas as cartas condizem umas com as outras. Ponto. Tu, ou se tiveres as cartas que eles querem que tu tenhas, consegues ganhar o jogo facilmente. Se não as tiveres, vai-te tornar ali o jogo um bocado demoroso e sofre-se um bocado. Com este jogo, não. Todas as cartas têm qualquer coisa, uma coisa combina com a outra. É mais recente, por causa disso eu acho que é uma das vertentes que eles agarraram num dos defeitos do Terraforming Mars e criaram este também. Os criadores foram espertos, viram o que é que estava mal, neste caso o Math Wig. Mas é um jogo que conquistou-me. E é um jogo que tem uma temática muito gira, que é criar um jardim zoológico, que atrai muita gente também de fora. E é um jogo que eu consigo jogar solo sem qualquer problema, o Beat Your Score sem qualquer problema. Fixe. E as pessoas depois perguntam, mas se calhar tem pouca interação entre jogadores. Tem cartas que causam dano aos outros jogadores, tem cartas que vais roubar dinheiro aos outros jogadores, tem cartas que vais fazer N coisas para prejudicar o adversário. E acaba por haver, apesar de ser um jogo puramente solo, cada um joga, faz o seu jogo e tentamos fazer, há ali cartas que aumentam a dinâmica e causam alguma tensão, que é muito giro. Okay. Depois, uma das coisas que eu disse que não tenho muitas, e vamos começar com o primeiro, que é um Dungeon Crawler, Maximum Apocalypse. Maximum Apocalypse é o quê? Imaginem aquele jogo de tabuleiro que vocês gostavam de ter, que existe todo tipo de monstros para vocês jogarem. Quer jogar um jogo de zombies? Está aqui. Quer jogar um jogo de aliens? Está aqui. Quer jogar um jogo de fantasia? Também há aqui. Quer jogar um jogo de Godzillas e de dinossauros? Há aqui. Este jogo tem uma base, que é a base dos jogadores. Tu vais ter depois várias personagens. Esta é a Legendary Edition, tem minis, as outras não tinham. Que tens desde samurais a cowboys, a arqueiros, a rangers, tens tudo aqui. E cada um tem um baralho de cartas muito específico. Por exemplo, o samurai tem um tipo de jogo diferente do comando. O comando tem um estilo de jogo completamente diferente do bombeiro. Uns mais agressivos, outros mais táticos. E tu vais com o teu deck criando os mecanismos que vais fazendo. É um jogo, como eu disse, Dungeon Crawler. Sendo um Dungeon Crawler, todas as missões têm objetivos. Tens de fazer X para fazer tal. Podem ser feitas one shot, pode ser feita uma campanha, mas acaba por ser um bocadinho redutor nisso. O que muita gente faz é criar as suas próprias campanhas com tiles. O jogo vais criando o teu tabuleiro. Deixa-me cá ver que eu tenho isto organizado, não faço a mínima ideia. Vamos ver essa bicharada toda. Toda, não sei se temos tempo. Já, João. Tens aqui os tiles. Estes tiles vão sendo do cenário. Vão fazendo o cenário. Cada cenário vais ter opções. Por exemplo, o Open Field consegues ver se vêm monstros ou não. O hospital tens recursos de cura. A quinta podes ir buscar comida. N coisas. Uhum. E depois, cada personagem tem aqui o seu baralho de cartas. Isto só estamos aqui a falar disso. Sendo que depois temos os monstros. Está na outra caixa. Que está na outra caixa. Okay. Que são então era isso que eu me referia. muito mais. Era a caixa da bicharada. Podes vê-los aqui. Tens vários. Só de salientar. Então o que é que a gente tem? Vampiros, cajus, aliens, zombies, robôs, vampiros, yokai. Também Cthulhu, tem. Também tem Cthulhu. Okay. O César vai adorar o Cthulhu. Rapture. Que é os do inferno. O inferno cai na terra. Bugs, gigantes. Acho que já tenho mais um no wishlist. É muito fixe. Estás-me a secar. É muito fixe. De salientar que, isto eu vou-te dizer, para te deixar ainda com a pulguinha mais atrás da orelha, saiu o Kickstarter disto da segunda edição do jogo, que pode ser feito com este, pode juntá-lo, ou pode ser jogado solo. Há de haver muita gente a ir jogar, a vender se calhar a edição deles para comprar. Uhum. Mas é um upgrade desta ou é uma nova? É uma nova vertente. Novas personagens, novas... Okay. Tudo novo. Por isso, se quiser experimentar, até há de haver, como eu te disse, muita gente a querer despachar este principal, por isso aproveitem se quiserem, porque há muita gente que se calhar vai preferir ter só um ou outro, por isso há de haver. Okay. É um dos jogos que vai ficar na minha coleção, que eu gosto muito dele, e é um sandbox que eu me digo, gostas de Cthulhu? Vamos jogar Cthulhu. E tem mecânicas do Cthulhu, tem então o Insanity, tem isso tudo. Boa. Não, gosto mais de zombies e de fugir, gosto muito de Walking Dead, tens zombies. Quer jogar um bocadinho mais jogar tipo um Helsing ou qualquer coisa assim mais com o diabo e com isso, também tens aqui. E as missões adaptam-se perfeitamente depois a cada um. O único jogo que acho que está ali um bocadinho mal é os cajus, que
A missão acaba sempre por teres de construir um mech e andar à porrada com o mech. É um bocadinho mais limitativo, já. Não consegues fazer muita coisa. Depois, antes de avançarmos para o resto dos jogos de tabuleiros, eu quero falar de mais uma paixão minha, que é as bandas desenhadas, os cómics. Eu tenho aqui uma panóplia delas. Não são tantas como se calhar alguns dos meus colegas, mas eu tenho aquilo que eu acho que é mesmo importante. Eu gosto de seguir mesmo as bandas desenhadas e são muito importantes. De salientar aqui uma das minhas raridades, foi uma oferta do Ricardo, que é o desenho da Wonder Woman feito pelo Jim Lee e assinado. Tem aqui um cartãozinho dos posters, tudo aqui espetacular. Que é o Jim Lee? Jim Lee foi um dos primeiros criadores da Wonder Woman e que fez algumas das melhores histórias dela. Por isso recomendo. Para quem gostar de Wonder Woman, os traços dele são completamente diferentes. É um traço meio sensualizado, pesado, de guerreira mesmo. Está muito bem feito. É dos autores que eu mais gosto de desenhar a Wonder Woman. Depois, fazendo só aqui uma viagem muito rápida, tenho o que qualquer fã gosta. Marvel, DC, tenho ali as principais para mim da Marvel, que são aquelas que é a Invasão Secreta, o Velho Logan, aqueles mais conhecidos também. Tenho aqui algumas que não são tão conhecidas cá para o público, que é o Y, The Last Man. Gosto aqui de salientar, que é uma banda desenhada com um início e um fim, e que fala da dinâmica social se o mundo fosse só governado por mulheres. É muito fixe. Para quem não leu, morre 99,9% dos homens e só sobrevivem mulheres. E o único homem que sobrevive está a tentar descobrir o que é que aconteceu e porque é que ele é o único sobrevivente. E então torna-se uma dinâmica muito fixe ver. Primeiro, ele é o único homem. Nós pensamos vai ser muito sexo, muita coisa relacionada com o sexo. Não tem nada a ver. Posso dizer que ele só tem, na banda desenhada toda, relações sexuais 2 vezes, em tudo. E ver a dinâmica como elas governam o mundo. Está muito feito socialmente, está muito bem feito. Tem depois o mítico Watchmen. Acho que é uma banda desenhada que tem de fazer parte de qualquer amante de bandas desenhadas. E tenho aqui as mais recentes para mim, que é os Invincible. A Amazon criou agora a série dele em animação e eu fiquei apaixonado e tive de comprar. Falta ali a primeira, é o Ricardo que até neste momento está a lê-la. Mas é uma série que também tem um início e um fim e é uma coisa épica. É do mesmo criador do Walking Dead e ele... não há palavras para descrever. A banda desenhada para mim é dos melhores. Para quem gosta de super-heróis, ele vai desde realidades alternativas, viagens no tempo, viagens fora no espaço. É uma coisa épica. Recomendo vivamente. É aqui assim. Poderíamos aqui falar disto imenso tempo, mas acho que não vale a pena. Também já temos muitas outras coisas para falar. Se calhar continuamos ali, não? Vamos sim, senhora. Vamos lá. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um menino, um Star Wars Rebellion. Para quem não conhece, é talvez dos melhores jogos de tabuleiro do Star Wars. É só para 2 jogadores, ou 4 também dá. Mas isto joga-se bem a 2 jogadores. Em cada um assume um lado, o Império e os Rebeldes. E vai jogando e desenrolando os 6 filmes. Desde o episódio 1. Não, aliás, desculpa, os 4 filmes. É do Rogue One para a frente. Em que vais sendo no... o rebelde está muito o hidden movement, tens de fazer decisões e não te podem descobrir onde é que está a tua base, e enquanto que os inimigos, o Império, está a fazer o contrário, está a tentar descobrir e está a tentar controlar a maior parte da galáxia. É muito fixe. São 2 dinâmicas completamente diferentes. É um jogo para jogares em 2 a 3 horas, mas para 2 jogadores é dos melhores jogos que eu já joguei. O que é que preferes, ser o Império ou a Resistência? Pessoalmente gosto mais de ser o Império. É. A resistência inclui muito bluff e eu gosto mais de tentar perceber o bluff dos outros do que eu fazer bluff. É para as naves todas aí. Dominar completamente, veres aquelas frotas enormes a conquistar os planetas, é muito fixe. Depois tenho, para mim, um dos meus jogos favoritos da Advir, o Red Cathedral. Vai sair a próxima expansão dele. O Red Cathedral é um pick-up and delivery / gestão de recursos / criação de algo no tabuleiro. É muito fixe, é um jogo muito pequenino, que tem meia dúzia de cartas, e este eu tenho de mostrar, porque é um dos jogos mais pequenos, em que não ocupa espaço nenhum, e os componentes está bem carregadinho, como vocês podem ver. Tem tabuleiros de jogo, tem cartas, tem muita versatilidade. Tenho aqui a assinatura do autor, que também gosto de salientar, que é muito fixe. Como é que conseguiste isto? Na Lyricon, ele foi lá este ano e os criadores fizeram. Tenho de agradecer também ao Ricardo Gomes por ter facilitado isto. É um gajo impecável. E é dos jogos que mais me divirto ultimamente a jogar na mesa, porque é um jogo simples, conciso, só tens aqueles movimentos, mas tens muita coisa aqui para onde pegar. E depois tens várias fações que alteram o que tu fazes num tabuleiro.
Quem não conhece, eu recomendo que vão ver alguma coisa do jogo, porque é muito giro mesmo. Depois, temos aqui a Panda Source Games, como tínhamos falado. Já falaram nos outros episódios que eu já vi que falaram. O Dinosaur Island é um jogo que eu gosto muito de jogar. É um jogo que dá para jogar sozinho, sem problema. Mas se fosse só o jogo, eu dava-lhe para aí um 7. As expansões, o Total Liquid, transforma este jogo para mim no 9. Porquê? Dá mais versatilidade ao jogo, dá várias diferentes pontuares. Interessa como crias o teu parque, que dinossauros lá tens, para dar pontos no final. E depois tem muitos poderes no início do jogo. Torna o jogo muito assimétrico. Então, é muito fixe este jogo. Eu recomendo vivamente. Eu tive o World, mas despachei porque este satisfaz-me perfeitamente a minha necessidade que eu tinha. Depois, tenho aqui a expansão do Morocaibo. Que o Morocaibo está ali para baixo, mas como não tinha mais nenhum sítio para colocar. A expansão Uprising é um Morocaibo, é um jogo Legacy QB. É um jogo que vais tendo uma história e vais colocando talos cada vez que vais fazendo essa história, mas que depois podes tirar esses talos, ficam guardados num saquinho e podes jogar o jogo normal. E o Uprising traz mais histórias, mais cartas, tudo o que uma expansão para mim deve trazer, que traz alguma coisa diferente para um jogo. Depois, cá em baixo temos Canvas. Quem não está na parede ainda. Não está na parede, nem vai estar, porque eu não gosto de furar paredes. Mas o Canvas é muito fixe. É um jogo simples, com uma arte lindíssima, que é um jogo de solo. Acaba por ser aquele jogo de solo que estás a jogar e competir, que eu disse que também não sou grande fã, mas como é um jogo tão lindo, com uma presença na mesa tão gira, eu tive que ficar com ele e gosto muito do jogo. É um jogo em que vamos colocando as nossas cartas nas sleeves e temos de tentar ter o máximo de símbolos, mas ao mesmo tempo, quando estás a criar aquela carta, aquilo transforma-se num quadro que vai ser sempre diferente de jogo para jogo. É muito fixe. A expansão traz mais cartas e meia dúzia de alterações de regras, mas nada de especial. Vai sair agora a terceira em princípio, que também há de cá vir. Também há de cá vir para acabar esta coleção. Depois, vamos entrar na estante do Mico, que tem aqui um dos meus jogos favoritos também de todos os tempos, também. O Raiders of the North Sea, Big Box Edition. Vou tirá-lo. Quem não conhece Raiders, é um jogo com uma dinâmica super fácil. A única coisa que nós temos de fazer é tirar um boneco e meter outro boneco. Só isto. Agora, o sítio onde nós vamos fazer essa ação é que vai influenciar e vai nos permitir fazer outras coisas. Mas é um jogo tão simples, e é um jogo que à primeira vista parece que não é muito conflituoso, mas é conflituoso porque tu tentas roubar cartas ao adversário, a forma como tu jogas vai influenciar os ataques que tu tens, vais ter uma equipa que vai andar a explorar o oceano e vai-te dando recursos à pala disso, e é uma coisa muito fixe. Eu recomendo, é um dos meus jogos favoritos. E depois, como o Garfield, que é o autor deste jogo, fez, tive de arranjar os outros dois grandes jogos dele. O Arquitetos. O Arquitetos é um worker placement em que vamos gerir recursos e vamos criar uma torre. Estão aqui as expansões todas que existem do jogo. Isto também é Big Box. É um jogo que eu só recomendo para jogar em mais de 4 jogadores. Porque é um jogo muito rápido de jogar, mas precisa muita dinâmica. É muito conflituoso o jogo. Porque nós vamos acumulando bonecos num recurso e quanto mais bonecos lá tivermos, mais recursos daquele tipo vamos adquirindo quando formos lá. E nós podemos prender os bonecos do nosso adversário e ganhar dinheiro com isso quando os metemos na prisão. Então há ali muita dinâmica de eu vou-te lixar para tu não cresceres tanto, mas também vou ganhar alguma coisa com isso. E eu ao ficar lixado vais-me atrasar o jogo, mas eu também te vou lixar a ti na próxima jogada e entramos ali num conflito muito engraçado. Em compensação, depois tenho o outro grande dele, que é o Viscondes, que é um deck building. É um deck building em que vamos com os nossos bonecos andar a explorar e vamos criando a melhor mão possível e vamos fazer um engine building com esse deck building. Vamos criando uma carta que sabemos que ela só vai interagir daqui a 2 turnos, mas vai fazer alguma coisa, por isso temos de fazer jogadas a longo prazo. Paladins não? Paladins não, pelo motivo que eu te falei do anterior, é muito solo. Acho o jogo super solo. Tu jogas sozinho a tentar fazer o melhor, apesar de tu acabas por explorar o terreno e vais ganhando recursos aos outros. Não gostei, foi um jogo que não me disse nada, literalmente. A minha ordem para eles é Viscondes, o Architect e depois o Paladins. Tanto que eu tive e depois despachei. Tenho aqui a Tome Saga. Só está neste momento aqui a ocupar espaço, literalmente. Pois é. Mas pronto, apesar da Tome Saga ter aqui umas cartas engraçadas para adicionar aos outros. Depois tenho aqui uma das minhas relíquias. Não sei se toda a gente conhece este jogo. Conheço.
Outlive. O Outlive é para mim o melhor jogo de Fallout que eu já joguei na minha vida. Qual é que é a vertente deste jogo? Nós temos um bunker e o objetivo do jogo é sobrevivermos X turnos até nos virem salvar. Então temos de melhorar o nosso bunker, temos de andar pelo mapa a explorar e a ganhar recursos. E vou-te só mostrar o tabuleiro, só para deixar aqui um bocadinho de coisas. De doce, um bocadinho de água na boca. Só isto. Este é o tabuleiro. E então nós vamos com os nossos exércitos andar a explorar a cidade e cada sítio tem recurso onde nós vamos explorando e vamos fazendo. De salientar que os nossos bonecos têm poderes, têm números, desculpa, e quando nós colocamos o nosso boneco num sítio de um adversário, ele tem de ou pagar em balas ou tem de nos dar recursos que tenha. Então torna-se um jogo muito agressivo, mas com uma premissa muito fixe. Recomendo. Não conhecia. Mudando agora aqui a prateleira, temos aqui o Vindication, um dos meus jogos heavy, que já é conhecido, é um sandbox também muito giro. Temos os dois meninos do Lacerda, o Escape Plan e o Kanban. São jogos pesados, acho que não há muito a dizer deste jogo. Um é completamente diferente, é um jogo em que temos de fugir de uma cidade, e este é um jogo mais à Lacerda, em que temos X turnos para fazer alguma coisa. Temos aqui mais um Dungeon Crawler pequenino, para não ocupar muito espaço, para eu fazer o que eu quiser, que é o Tiny Epic Dungeons. Em que é um Dungeon Crawler simples, só que em versão pequena. Tens as minis pequeninas, tens tudo em pequenino. E sacia-me aquela necessidade que eu tinha dos Dungeon Crawlers que eu te falei, que quando quero uma coisa mais pequena vou. Por baixo, So You've Been Eaten é um jogo em que supostamente tu foste comido, o nosso objetivo é recolher recursos que estão dentro do monstro, então tu és comido literalmente para recolher os recursos e tens de fugir. O jogo pode ser jogado para 2 jogadores, um contra o outro, ou então a 0 jogadores. O jogo automaticamente joga-se por ele todo, só tens de mostrar as cartas e acontece um chain reaction. É a premissa engraçada do jogo. Okay. Nunca eu joguei, vou ser honesto, acho que não tem muita piada disso, mas chamou muita atenção por causa disso. É um jogo muito fixe também. Depois, o andar de baixo. Temos o meu deck building favorito, o Clank. O Clank é um daqueles jogos que é o deck building mais divertido que eu já joguei, em que nós temos de ir percorrer uma dungeon, roubar o recurso mais valioso e ser o primeiro a sair, sendo que quem ficar por último ou pode morrer ou fica com o recurso menos valioso. É muito giro e tem muitas dinâmicas e tem muitas expansões. Eu tenho expansões e gosto de salientar sempre as expansões, que esta que é das mais raras que eu tenho, que é a C-Team, que é baseado no Acquisition Incorporation, que é um canal de YouTube que faz Dungeons and Dragons. É muito fixe. Depois temos o Black Angel, um jogo que nem toda a gente gosta, mas eu até acho piada ao jogo, em que temos uma nave e temos de explorar. E é um engine building também. Tu tens de fazer coisas, crias uma cadeia de ações que a transformam e vão causar cada vez ações mais fortes. Nós somos uns robozinhos e temos de fazer a manutenção de uma nave até ela chegar a um planeta. E isso temos de explorar outros planetas, temos de impedir adversários. E é muito giro também. É um jogo cooperativo QB. É mais semi do que outra coisa. O Arnak, acho que não há muito a falar do Arnak. Quase toda a gente conhece o Arnak. É um dos jogos mais conhecidos nos últimos tempos. Este e o Dune foram os grandes competidores um pelo outro. Eu, pessoalmente, gosto mais do Arnak do que do Dune pela temática do Indiana Jones, explorar-se. Tenho também aqui as expansões dentro. E já vai uma nova, não é? Não digas nada, que a minha carteira já começa a chorar. Temos aqui Legendary Encounters, o único que eu devo ter neste momento, que é o do Alien, que é para mim o melhor jogo de Alien que eu já joguei na minha vida, à exceção do Nemesis, mas que não tem a licença. Este tem a licença e cria mesmo aquela ambiência do Alien, de explorar dos inimigos, de seres conquistado e colocarem-te uma larva, dos aliens serem muito difíceis. É muito fixe. E recomendo para quem gosta de deck buildings. Eu, pessoalmente, é uma das mecânicas favoritas. Cá em baixo temos Five Tribes, também muito conhecido, é um jogo da Days of Wonder. Quem não conhece, recomendo, que é um dos grandes jogos do Bruno Catala. O Bruno Catala é dos míticos designers de jogos. Este ainda conheço também. E é um jogo muito interessante porque é matemática pura. Tu tens X bonecos e tens de os espalhar pelo território, sabendo que o último sítio onde ele calhar vais fazer aquela ação. E então envolve muita coisa, muita matemática, muito raciocínio. É um jogo mais pesado do que a maior parte das pessoas acredita que é, o que torna muito difícil de jogar. Mombasa é dos jogos mais falados nos últimos tempos. É um Feister
Foi das obras-primas dele. Ele tem 3 grandes obras-primas. O Maracaibo, que está aqui ao lado, também já posso falar dele. E depois tem o Great Western Trail. Ok. Estes para mim são os meus 2 favoritos. O Great Western Trail não me diz nada, mas são 2 jogos muito bons. São uns jogos Eurogames puros, entre aspas, que fazem alguma coisa. Principalmente este. Este já é um bocadinho mais... Este é mais recente, já tem algumas dinâmicas diferentes. Mas é um jogo muito divertido. E foi muito difícil de arranjar este jogo, porque este jogo estava esgotadíssimo. E eles agora fizeram o relançamento do jogo com outra capa, com outra temática, porque os escravos não se podia falar e não sei o quê. Mas eu quis ficar com o original, que o original diz muito e acho que é um bocado de história. E o jogo também é muito bom. Pois é. Apesar de ter sido difícil de jogar. E aqui ao lado tenho um dos jogos que eu andava à procura. A minha outra paixão, à exceção destas duas que eu vos disse, é os jogos de consola. E eu quis arranjar o Doom. O Doom é um jogo que me diz muita coisa. É um contra todos. Em que um faz de Game Master dos inimigos e os outros são os soldados que andam lá a matar. Mas o jogo é super divertido, tem umas minis lindíssimas e é um dungeon crawler, que acaba por ser, mas é um dungeon crawler que é um contra os outros, o que é muito... é diferente. É um que eu considero um jogo diferente. É mais Dungeons and Dragons do que outra coisa. Próxima de baixo temos o Shadow Planet. É um jogo que foi baseado numa banda desenhada com o mesmo nome. É uma arte muito vintage, assim, com muito cartunesca, e nós conseguimos ver por aqui, nós temos estes 4 sítios em que estas 4 ações vão-te permitir fazer, mas no meio tens um traidor. E então causa ali uma dinâmica. Eu gosto de salientar, principalmente, a arte do jogo é muito cómico, muito bem desenhada, e cada personagem tem poderes especiais, ações especiais, relações especiais com os outros personagens que vão alterando durante o jogo. É muito giro. Eu recomendo. Foi um Kickstarter recente. Tenho aqui o Reload. Não sei se conheces o Reload. Não conheço, não. Se gostas de conflito, se gostas de rolar dados, Reload é a tua cara. Reload é um jogo em que nós temos o nosso tabuleiro. Nossos personagens são muito simples. Deixa eu ver se tem aqui algum à mão. Consegues ver por aqui. Não sei se consegues ver. Isto é o table do nosso personagem. Que consoante os dados que vais tendo, eles vão fazendo ações especiais. Vão-se mexer, vão... dar tiros. Imagina isto um Unreal Tournament, não sei se vocês conhecem esses, ou um Fortnite, para os mais recentes, vá. Para a nova geração. Exatamente. O nosso objetivo é conquistar terrenos, é apanhar itens para ser mais forte, por aí andamos isto, enquanto nos tentamos matar uns aos outros para perder pontos. Também há headshots? Também há headshots. E tens também dizes uma mecânica muito gira. Com aquela voz da Unreal Tournament. Headshot. Camel Cup. Acho que Camel Up ou Camel Cup, não sei como é que cada um lhe chama. Para os dois, não é? O C ocupa tudo, entre aspas. Boa. É um jogo muito giro. Foi dos primeiros jogos que eu tive. Esta depois já é a segunda versão. Eu tive a primeira, agora mudei para a segunda, que esta é mais bonita. E tem as ilhas mesmo, tem as palmeiras a saírem grande. É um jogo que eu jogo muitas vezes com pessoal que não gosta muito de jogos de tabuleiro, mas isto é super divertido porque é um jogo de apostas. Tu vamos apostando quem é que é o primeiro camelo. E acontece tanta coisa neste jogo que o que nós temos planeados muda, que o torna muito divertido. Okay. Tenho aqui o Paleo, um jogo também muito giro, de Advir, é um cooperativo. Não é o meu estilo de jogo forte, o cooperativo, mas é um jogo em que andamos a tentar sobreviver. É um Robinson Crusoe um bocadinho mais leve. Para quem gosta de jogos em português e quer experimentar, recomendo. É um jogo que é capaz de interessar a muita gente. Okay. Depois aqui no armário de cima tenho o Townsfolk Tussle, mais um Dungeon Crawler, já é o quarto na minha coleção. É um jogo que vai falhar, faz aquilo que um dos meus jogos que eu mais queria, que era o Dark Souls, falhou a fazer, que é um jogo que tu só lutas contra o boss, ganhas o boss, ganhas um item, segues para o próximo boss e pronto, segue sempre em frente. É um jogo simples, conciso, rodas dados, armas dão-te mais roll, ou reroll, ou dão-te mais poder e é isso, calha. Salientar a arte do jogo, que é lindíssima, que é muito a Cuphead, aquela arte retro, que é muito fixe. Anos 20, 30. Yeah. E os bosses são muito divertidos. Tens desde um turista que vai à tua cidade sem querer, como tens o lixo que ganha vida, tens N coisas. E os personagens também são muito giros. Tens uma velhota, tens um ladrão, tens N coisas. Como podes ver. E depois cada personagem vais andando aqui no terreno a fazer coisas, sendo que os terrenos, cada sítio no terreno, tem uma ação especial, tem alguma coisa que ganha. É muito giro. Quem o analisou, os grandes, o Tom Vesalice, disse que é o Kingdom Death em versão reduzida. É lá. Yeah. Então.
Unbroken, um dos maiores jogos mais falados do Kickstarter, é um jogo solo em que deu imensos problemas de Kickstarter. Eu podia ter aqui horas para falar e falar. Eu fiz este Kickstarter há 8 anos, só o recebi este ano. E teve de ser o próprio autor a mandar-me porque a empresa entrou em falência, fazendo coisas. Mas é um jogo que ainda não o experimentei. Estou um bocado ressabiado com eles. Está aqui só para eu não me esquecer. Tenho que ganhar coragem para o abrir. Bitoku! O grande jogo da Devir do ano passado. Acho que quase toda a gente conhece porque o Bitoku foi muito falado, desde a ESA e tudo. É um smash point, podes ganhar pontos de todo lado e mais alguma coisa. Quero é salientar a arte lindíssima deste jogo. É uma arte... Aparece aqueles quadros. É muito giro. E de salientar as várias formas. Defeito do jogo para mim. Ocupa imenso espaço na mesa. Demasiado até. Acho que eles conseguiram reduzir isto. Mas pronto. Agora, um que toda a gente já falou, que eu já vi os outros e não vou falar muito. Blood Rage. Um dos melhores jogos do Eric Lang. Eu não tenho tudo. Tenho só o jogo base 5, e a versão para 5 jogadores. Mas chega-me perfeitamente que é um jogo que... não vai tanto à mesa como eu gostava, porque é demasiado conflituoso, e porque agora há muitas partes digitais que consegues jogar ao jogo também. E então a maior parte das pessoas gosta mais de jogar em digital do que outra coisa, por causa desde o scoring e isso. Okay. Mas eu gosto muito de ter o jogo e é dos meus jogos favoritos. Everdell, também quase toda a gente já falou deste jogo, quase toda a gente o tem. Sobretudo agora, que é só a Legend Collection. Eu tenho as 3 primeiras, não fui à outra, porque acho que isto chega perfeitamente e não vai assim tanto à mesa para ter. Sei que neste momento isto até é valioso, não sei. Aqui um dos meus meninos, Masmorra, do mesmo mundo do Arcadia, é uma mistura de um dungeon crawler, mas não é um dungeon crawler. Porquê? Tens 3 vertentes de jogar isto: cooperativo, competitivo e campanha. Eu só jogo isto competitivo, que é chegar aos 20 pontos, sendo que eu e tu estamos a tentar fazer o mesmo matando monstros e causando-nos danos um ao outro com cartas, com causar. É um jogo super divertido e eu tenho de abrir este jogo para vos mostrar isto. Que é estas minis. Eu tive um amigo que me as pintou. Mas tem aqui personagens que vocês vão conhecer, nomeadamente o Ezio do Assassin's Creed. E o que me conquistou completamente deste jogo, para quem é fã de Chrono Trigger, não sei se conhecem, o Sapo, o Glenn, que é espetacular. Mas as minis estão todas pintadas. O jogo base vem com 4 minis. Isto é a versão Kickstarter que eu consegui arranjar até um excelente preço. Mas olha, isto está pintada a Ezio ou é mesmo o Ezio? É mesmo o Ezio, o mesmo personagem. Foi tudo pintado com... Tem que ter crossover. Era bom se tivesse. Mas é quase, tens aqui as personagens. O Driss Durden, não sei se conhecem, dos Míticos, e tens aqui eles não lhe podem chamar Ezio. É o Raffi. É o Raffi, mas é a mesma personagem. Ok, interessante. Aqui. Seguindo, depois para a frente, tenho uma das minhas obras mais raras neste momento de arranjar. Este jogo não foi fácil de arranjar, tive de falar com muita gente para conseguir conquistar, o que é La Era del Carbón, que é em mítico, deixa-me cá ver se não me esqueço o nome, é o Cole... Como é que é? Cole Baron, exatamente. É um jogo antigo, é um jogo que não é muito bonito esteticamente, mas tem pormenores no tabuleiro muito giro. É um gestão de recursos com um pick-up and delivery. É um jogo super divertido. Quem me apresentou isto foi o Ricardo Gomes. E eu joguei isto e fiquei maluco. Eu quis arranjar este jogo. Este e outro que eu tenho ali mais em baixo. E é um jogo que não vai à mesa tanto como eu gostava, mas neste momento é das minhas relíquias aqui. O Ricardo deve estar a dar saltos na cadeira neste momento, ao ver o vídeo. Todo contente. Porque é o jogo favorito dele. Podem ver o vídeo número 5 do Dice Creeps e poderão ver ele explicar porquê. É muito, muito fixe. E é um grande jogo. Tenho de salientar. Super Mario World, um jogo que eu comprei um bocadinho à base do jogo de tabuleiro, mas depois descobri que é um jogo super divertido, em que nós somos uma grua, vamos explorando, e isto acaba por ser um deck building, em que as cartas é que vão fazendo o que é que tu escavas. Um jogo também muito divertido, da Roxy, e recomendo vivamente, também é um jogo que me deu muito prazer a jogar. Quem não conhece, recomendo fazer uma boa pesquisa, que acho que vão gostar. Avançando, temos aqui o Anachrony, com quase tudo o que saiu. Acho que não vou falar muito nele. O Anachrony é um jogo com worker placement em que viajamos no tempo para recolher recursos, e se não o fizermos vamos ter problemas temporais. Muito fixe, muito divertido. E as expansões dão dinâmicas, desde a interação entre jogadores a minis. Muitas minis. Muitas minis.
Há quem tenha aquela super big box, isto é a mesma coisa, mas em separado. É Yeah. isso? Não, falta uma das expansões da Super Big Box que eu não fiz. Não jogo o suficiente para ter então tanta expansão. A Ilha dos Gatos em português. A Ilha dos Gatos é um tile placement em que vamos fazendo os nossos barcos e vamos adaptando. É um jogo também muito interessante. Há quem gosta, há quem não goste, que é uma temática um bocadinho diferente. O que é verdade é que o autor, a Stonemaier Games, fala muito bem dele. Eu tenho uma opinião neutra. Acho que é um jogo divertido, mas não é um jogo tão bom como as pessoas dizem. Fantasma Blitz, um jogo se calhar para eu jogar mais com o meu filho, mas também consigo jogar com alguns adultos. E para as dinâmicas de grupo que eu vos falava, ajuda muito. E causa ali muita interação, ver quem é que chega lá primeiro. É muito giro também este jogo. Agora vamos entrar nos meus pesos pesados. Nemesis. O primeiro Kickstarter grande, entre aspas, da Awakened Realms após o Lord of Hellas. O Lord of Hellas está ali ao lado. Está aqui ao lado deles. Lord of Hellas, um jogo que é um área control. Nemesis, a melhor experiência que eu tive na minha vida de jogos de tabuleiro. E continuo a dizer. Não há jogo que ainda me dê esta experiência que este jogo me deu. Desde o semi-cooperativo, haver um traidor e nós não sabemos quem é e o que é para fazer. Há aquelas desaventuras que nos cai um alien demasiado poderoso no início e parece que já estragou o jogo todo. E ainda sobrevives pela uma unha negra. É muito fixe. É um jogo... E eu tenho tudo do jogo, desde o Player Metal e perdido. Fiz ao lockdown, fiz o pledge também, mas já o vendi porque este chega. Este é o que eu preciso. Não preciso mais. E tenho, como eu vos disse, para ter coisas novas, tenho de despachar as outras. E para ser muito repetitivo, não vale a pena. O Lord of Hellas é um jogo que é dos meus mais queridos. É um jogo daqueles que eu gosto. De área control, de conflito, de porrada, de tudo e mais alguma coisa. E tenho tudo o jogo. O que é que eu posso dizer do jogo? Foi dos primeiros jogos grandes que eu fiz da Awakened Realms e foi dos jogos que me deu mais prazer. Agora, vamos aqui a uma das minhas vergonhas. Tenho aqui um Pax Pamir ainda selado. Eu ainda não o abri, é verdade. É uma second edition. Mas é um jogo que eu joguei e gostei tanto que o arranjei depois a um bom preço, um preço acessível. Só que ainda não tive tempo de o abrir para ver como é. Acredito que os componentes devem estar bons, deve estar tudo espetacular, só que é uma vergonha, mas pronto. Eu tenho aí mais 2 ou 3 vergonhas, mas depois já mostramos também. Agora, vou deixar esta para o fim, que estão demasiados jogos, avançamos depois para esta. Aqui esta mais pequenina, temos um Clank Acquisition Incorporated, foi a primeira campanha Legacy que eu fiz, que gostei imenso de fazer, como eu vos disse, eu gosto muito de Clank, e isto juntou então uma coisa espetacular. Foi na altura Covid, eram as únicas pessoas com quem eu jogava, eram os meus 2 colegas, fazíamos sempre testes frequentemente para ver se estávamos tudo bem, e como convivíamos já fora do trabalho, tínhamos convivido no trabalho, acabámos por conviver também aqui e jogámos ao jogo. Consegui fazer a campanha, e foi das melhores campanhas que eu fiz na minha vida. É espetacular. My Father's Work, o último jogo da Renegade Games, um jogo semi-legacy em que vais jogando com o pai, com o avô, com o pai e com o neto, nestas 3 gerações, para criares um bocadinho a Frankenstein, criares a maior inovação e seres o melhor cientista de todos os tempos. Só que como para isso vais tendo fazendo algumas coisas que a população vai começar a olhar para ti de lado e vai começar a querer aparecer lá com as forquilhas e com as chamas e mais alguma coisa. É muito giro. E é dependente de uma app que vai criando histórias de jogo para jogo diferentes. É muito fixe. Star Wars, o Outer Rim, na altura muito mal falado, porque era um jogo muito pequeno, sempre com as mesmas missões e isso. E desde que saiu a expansão que já aqui está, tornou-se dos meus jogos favoritos. A expansão trouxe mais personagens, mais naves, mais histórias, mais coisas. E é um bocadinho a Western Legend, só que no mundo do Star Wars. Isto é, tens o planeta, andas a fazer, andas a explorar, andas a recrutar pessoas para a tua equipa, pessoas famosas, desde a Ahsokas, desde a Luke Skywalkers, as Chewbaccas, é isso tudo. Podes mostrar por trás? Posso, isto é raro, ainda não tinha visto em lado nenhum. E podes andar a jogar, e tu não jogas com Jedi, jogas com Bounty Hunters, apenas. Okay. É muito fixe. Eu recomendo, mas recomendo se calhar a jogar sozinho do que com outras pessoas. Porque este sozinho, porque se tu leres a história, consegues-te agarrar mesmo às histórias dos planetas e dos personagens e torna o jogo muito fixe. Depois, aqui no andar de baixo, temos o Reef. O Reef é um jogo simples em que vamos criando corais com pecinhas de Lego. Como estão aqui. Aqui vamos criando coral e ganhamos pontos à pala disso. É um jogo simples que eu tenho mesmo para aquela pessoa que não está adaptada a jogar jogos de tabuleiro, consegue fazer aqui algumas coisas engraçadas. Vou deixar este aqui para logo para a gente falar. Já se depois falo. E aqui uma das minhas grandes relíquias, Wonderland Wars.
Wonderland Wars é um jogo de conflito no mundo da Alice do País das Maravilhas, em que cada um toma uma facção e a dinâmica do jogo é muito fixe. Divide-se em duas fases. A primeira é a época do chá, em que andamos na mesa do Chapeleiro Louco a recrutar personagens para o nosso exército. E depois a segunda parte, pegamos nessas personagens e vamos à batatada, sendo que a batatada é tirar chips de um saco. É um bag building, como eles dizem. É muito fixe. A história é muito fixe, a arte é muito gira e para quem gosta de Alice no País das Maravilhas, essa temática, recomendo. Os Irmãos Grimm, acho que é deles também. A história é muito... conseguiram fazer uma coisa maravilhosa. Aqui em baixo temos o Infamous, um jogo do Arkham Horror, em que estamos num barco e vamos ser invadidos por Cthulhus. Um bocadinho a... Isto é um reprint do Battlestar Galactica que eles quiseram fazer. Acho que não está tão bem feito, eu acho, pessoalmente. Acho que o Battlestar Galactica estava melhor. Mas é um jogo também divertido de se jogar. O meu menino de Advir, o Ganges, um jogo que eu também gosto muito, pela mecânica de pontos de quando se cruzam um score e o outro é que acaba o jogo. Tipo Arco Nova. Este foi dos primeiros que trouxe isso e é super divertido. O jogo baseia-se tudo em dados e os dados vão-te dar ações diferentes. É muito fixe. Eu recomendo pessoalmente a jogarem. Robinson Crusoe, a experiência solo, um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida, de sobreviver. Não é o jogo ser difícil, mas é super difícil sobreviver, mas também é super divertido, porque cada jogo acontecem coisas novas. Aqui ao lado temos o Godfather, um dos meus jogos de referência, o meu outro grande jogo do Lang. É um jogo dele, é um jogo conflituoso, mas conflituoso QB, em que baseia perfeitamente a trilogia do Godfather. Desde conquistares os territórios a fazeres magia neles e seres a melhor família a substituir então o dono. Cabeças de cavalo. Exato. Sendo que o primeiro marcador é uma cabeça de cavalo. O marcador do primeiro jogador. Lands of Galzier é um jogo é um jogo que me surpreendeu muito. Isto até é um jogo que eu não estava à espera de adquirir, mas depois de ver o gameplay dele tive de ir à procura dele. É um jogo também é um sandbox em que andas no mapa a cumprir missões, só consoante o mês do ano em que estiveres, as missões são diferentes. Isto é, também tem uma app e a app vai criar sempre missões diferentes com coisas diferentes. E o jogo baseia-se muito através dessa app e das cartas que tu ganhas, bem como com as características do teu personagem que vai ganhando. Um jogo super divertido. E isto é baseado no mundo do jogo do... Também é assim de animais, os mercadores não sei do quê. Não sei. É um jogo muito conhecido, agora também não estou a lembrar do nome, mas é baseado nisso. Ticket to Ride Europa, acho que não há palavras, já não é preciso falar muito, é um jogo Days of Wonder. Nunca vi. E este sim, o Dig Your Way Out, se calhar nunca ouviste falar. É um jogo, uma sandbox pequenino, tem uma experiência assim muito pequenina, em que nós estamos na prisão e estamos a tentar fugir da prisão. Isto é arte mico, não é? Exatamente. Nota-se. E é um eu já mico vi mais este gajo pesado. vestido de viking em algum lado. Ok, Cavaleiro. É um jogo em que andamos na prisão a tentar ganhar recursos, isto é, paz, colheres, para tentarmos fugir da prisão o mais depressa possível. Sendo que o sítio onde tu vais depositar isso para cavar o buraco é para todos. Isto é, eu posso ir lá, mas tu também vais àquele sítio e vais acumular aquilo que eu também lá fiz. Uhum. A outra coisa boa é que é um jogo super conflituoso, eu posso ir roubar-te as facas e tu vais perder um turno porque vais para a enfermaria. É a chinada a torta direita, é isso? É muito divertido este. Depois temos aqui as minhas duas, eu costumo dizer que estas são as minhas duas grandes jogos mais recentes dos tempos modernos, que é o Dwellings of Eldervale. Este jogo roubou o lugar ao Scythe. O Scythe é aquele engine building que tu fazes aquelas ações e vais-te criando cada vez mais forte, só que eu achei muito estático. Este Dwellings of Eldervale vai fazer o que o Scythe te dá, isto é, tu vais ter bonecos que depois vão fazer ações, só que as ações são cartas que tu vais recolhendo ao longo do jogo. Isto é, imagina, jogaste Scythe? Sim. Imagina a fábrica, só que a fábrica está sempre a dar-te cartas e tu vais explorando-a. Para além disso, é um jogo super conflituoso, em que o teu objetivo é um área control, mas para a área control tens de roubar aquele sítio a outro, e no meio disso tu tens monstros que vão-te aparecendo e tu tens de ir à batatada com eles. É um jogo muito fixe, eu recomendo vivamente. E acho que é dos grandes jogos que eu tenho aqui que tem sido mais jogado e a gente diz, uau, que experiência. Morreres não te causa nenhum empecilho porque acabas por receber um recurso por causa disso. E ganhares ficas mesmo ali com um ego muito grande. É muito fixe. Planet Unknown é um jogo que tem uma coisa muito gira, que é uma roda, e eu vou mostrar isto também, só assim no instante.
Esse conheço. Tu vais rodando e vais então ficando com os talos que tu tens. É muito divertido e é um jogo muito apreciado na mesa. Não tem muita interação entre jogadores, infelizmente, mas é um jogo que é como se fosse um Tetris quase. E a forma como tu fazes os tokens e como tu fazes as coisas vão-te dando pontos. Agora, Munchkins. O Munchkin Legends foi a versão da Cool Mini or Not. É um Munchkin só com minis, entre aspas. É mesmo isso, em que tu vais explorando e tens minis para fazer. Munchkins é um jogo que foi dos primeiros jogos que eu tive e despachei, mas como tinha as minis tão fixe e é mais de coleção, quis ficar com ele. Depois temos o This War of Mine, um dos jogos que ainda está em caixa. Eu joguei um jogo que quis ficar com ele, só que ainda não tive tempo de abrir. Isto vai ser sobretudo solo. É a edição base, não tem nada de Kickstarter, é mesmo o mais simples possível. Mas era também isto que eu queria fazer. E depois, nesta gaveta, nesta estante, temos outro que ainda está também selado, ainda não tive tempo, mas este é dos jogos, se calhar, que eu vou gostar mais de jogar, que é Now or Never. Da sequência dos jogos da Red Raven, que é o Above and Below e o Near and Far, e este talvez é o mais equilibrado. É um jogo que tem modo solo, que é o que eu mais queria, tem uma história para contar e agarra nos mecanismos do Sleeping Gods, desculpa, e simplifica-os. Que é isso que eu queria neste jogo. Andar de cima, o que é que a gente tem aqui de especial? Temos Too Many Bones, um Dungeon Crawler QB, em que tu vais tendo a tua personagem e vais evoluindo. Isto foi uma paixão que o meu amigo Filipe me meteu na mente e realmente é espetacular. E tenho expansões do jogo, tenho algumas e tenho ainda 2 personagens. O jogo vai variando um bocadinho personagem por personagem que tu vais criando. Tens 4 personagens aqui, mais 2 que eu te criei, e ainda podes adquirir mais 5. Não é um jogo barato, digo já, mas é um jogo divertido e os componentes para tu veres as cartas são à prova d'água. À prova d'água? Yeah. Por algum motivo? Eles quiseram fazer assim uma coisa em grande em luxo. Os player mats são à prova d'água, é tudo. Mas isso tem alguma mecânica associada? Não. Por enquanto não, mas já não digo nada. Eles vão lançar agora a última edição que saiu em Kickstarter e vai. Este, não me perguntes a mínima ideia, foi um jogo que o Filipe, que meteu-me este vício, o meu amigo, me meteu também, disse que era para eu experimentar, não faço a mínima ideia do que é isto. Se alguém souber, deixa nos comentários. Yeah. Depois, abrindo aqui, tens... Estou a ver o que é que estás a destapar. As expansões do Lord of Hellas. Vou sair então o primeiro tesouro que eu tenho, que é o Max vs Minions, baseado no mundo do... Agora está-me a faltar a palavra do... Exatamente. E é um jogo que já neste momento já não se faz, que eles já deixaram de fazer, mas tem uma arte, uma produção fantástica. Só tirando a caixa só para as pessoas verem. Só isto. Tem minis pintadas, tem adversários, tem isto tudo. Isto é um jogo cooperativo em que vais criando um engine building para fazer cenas. Tem aqui o boss a sair da caixa, não é? Yeah. E tem, se bem me lembro de ver alguns vídeos, tem um componente secreto que só podes abrir numa certa altura, não é? Exatamente, é se ganhares o boss, acho eu. Assim? E então, como ainda não ganhei o boss, ainda não vou fazer isso. Okay. E depois tens o meu mítico Holy Grail. Este sim. World of Warcraft da Board Game. Foi a minha mais recente aquisição. Era um jogo que eu andava a procurar há muito tempo. Isto vende-se de forma estúpida na internet por valores estúpidos. Mas eu consegui um valor fixe e consegui adquiri-lo. Para além do jogo, tenho este e tenho aquilo que eu vos escondi, que é o Burning Crusade. Tenho as expansões todas do jogo, assim, aqui implementadas. Perguntas-me, já jogaste o jogo? Ainda não. Mas tenho esperança disso. E isto é mais um jogo de coleção do que outra coisa. Portanto, serviu falares no podcast sobre se alguém vir exatamente. À venda, diga, não é? Queres fazer algum pedido agora? Assim na loucura, não. Agora não. Agora quero... StarCraft. Se alguém conhecer... Não, quero repousar. Agora quero repousar. Mas se alguém se conhecer um StarCraft... E um Brood War... Não sejas assim, João. Não sejas Digam assim. a mim. Exato, digam ao João. Exatamente. Agora é a vez do João. Depois eu jogo com ele. Depois tenho aqui os meus jogos pequeninos, como eu costumo dizer. São jogos simples, concisos. São jogos para 2 jogadores. O Paris, quem não conhece, é um tile placement muito giro. O Aqualin é um tile placement também muito giro. Também da Devir. O Holmes é um jogo para 2 jogadores em que é uma gestão de recursos também muito giro. O Seven Wonders Duel, que a gente conhece, é um jogo para 2 jogadores em que tentamos fazer o máximo de pontuações através de várias gerações. Aqui uma expansão do Vindication. O Port Royal, também muito conhecido, é um jogo de Push Your Luck.
Um jogo dos meus mais antigos, o Tiny Epic Galaxies, também super divertido, e um jogo que eu meto sempre na mesa, em que andamos com umas navezinhas a explorar o universo. Um Tides of Madness, para quem não conhece, é um jogo só para 2 jogadores, em que vamos fazer um draft de cartas todo o jogo e fazendo com que o nosso adversário ganhe o máximo de pontos de loucura, ou nós façamos o máximo de pontos. Isso é Cthulhu? É Cthulhu, baseado. E há outro que é o Tides of Time, que não tem o mecanismo do Madness. Eu gosto mais deste por causa do Madness. Temos o Coloreto, também de vir muito conhecido, em que nós temos que criar o máximo de cores dos animais e temos que escolher daquele que fizemos o que tem mais recursos para ganharmos mais pontos. Também é muito giro para jogar com toda a gente. Titan Race também ainda está aqui um bocadinho guardado, chamamos-lhe assim. É um jogo de corridas em que nós temos titãs e cada titã tem uma habilidade especial para correr mais depressa. O Ten de Advir, grande jogo. Recente, Isto é muito recente. Está aqui porque eu tenho que fazer a análise, sou honesto, para o canal, e então ainda tenho de o explorar e não tive muito tempo. Gladius, um jogo de bluff em que nós somos patronos de gladiadores, um bocadinho a Spartacus, só que jogamos na parte dos patronos e vamos dando poderes aos nossos gladiadores para eles ficarem mais fortes ou mudarem de adversário, etc. E o pequeno Agrópolis, que era um jogo antigamente que era um print to play e recentemente deu o salto e eles criaram um jogo, também é muito giro. É um jogo solo em que vais criando a tua quinta e vais ganhando pontos se conseguires adquirir as coisas. A minha última paixão, já que estamos aqui, vou gostar de salientar, que é os jogos de consola. Está aqui também neste armário. Eu gosto de ter neste armário tudo, desde os jogos de consola às sleeves e mais alguma coisa. Eu sou maluco por sleeves já agora. Consegues ver? É aqui. A gaveta das sleeves é aqui. É aqui a gaveta das sleeves. Aqui e para aí perdidas. Olha, eu acho que esquecemos aí de qualquer coisa. Vê lá. Aqui este pequenino. Aqui. E por baixo também. Pois esquecemos, tens razão. Sim, senhor. Saltámos este, como é muito pequeno. Cá em baixo temos o Century Spice Road, também é um jogo super conhecido. É um jogo muito simples em que nós só podemos fazer 2 ações e temos que construir os nossos melhores bazares. O Viticulture, o Essential Edition, com tudo o que saiu do jogo, à exceção da última expansão, que é o modo cooperativo, que eu não quis. Mas o jogo também é super divertido. É um Eurogame puro. Eu tenho que fazer coisas, tenho de ser melhor que os outros a fazer as coisas. Há pouca interação entre jogadores, é só uma outra carta, mas também é um jogo muito engraçado. O Gloomhaven, Jaws of the Line. Eu tive o Gloomhaven, mas depois despachei porque o modo campanha era um jogo muito demorado e eu não conseguia metê-lo na mesa o suficiente. Mas este dá-me a mesma experiência em tamanho pequenino. E depois tens o Root, com todas as expansões que saíram até às toupeiras. E uma coisa que eu depois adquiri mais tarde, que eram os tokens em 3D pintados. Que é muito fixe. Isto não faz parte do jogo mesmo, mas eu quis arranjar mesmo. Tens aqui tudo o que saiu do jogo, mesmo a parte de baixo. Isso compra-se essa caixinha assim com tudo? Exatamente. Isto foi daqueles da Etsy. Já tinha visto. E tem isto tudo assim, tudo bonitinho. Para colocares, para substituir os tokens. A chatice disso é que não param de sair fações novas e depois há uns que têm peças de cartão e outros que têm tokens. Por isso eu desisti de os comprar isso. Deixei de comprar. É mais fácil. Em baixo temos os Duendes Voadores, um jogo ainda selado. Mas olha, vale a pena abrir. Pois vale, o jogo é engraçado. Eu já o tive, mas agora neste momento que eu tenho o Ricardo, nós recebemos até para as análises. E ele ofereceu-me este. Só que ainda não tive muito tempo a abrir. É um jogo, eu sei que isto é um jogo muito girinho, principalmente também para miúdos, também, para jogar. Eles adoram. Mas ainda é mesmo uma questão de tempo. O Adara, de Advir, também. Muito conhecido. É um jogo em que nós... É o Seven Wonders Killer, como eles lhe chamam. É um jogo em que tu tens uma civilização e vais evoluindo a tua civilização através de cartas e vais rodando consoante a tua carta que calha. Tu podes calhar, por exemplo, ser um dragão e aqui ser um leão e vais começar o jogo de uma forma completamente diferente. Tens de ter uma estratégia completamente diferente. Fixe. O Clínico, um Eurogame puro, que não gostei tanto como achei que ia gostar. Isto é muito uma gestão de um hospital, mas é muito Eurogame, é muito dependente tem X jogadas para fazer algo e eu não gosto muito disso. E então não foi um dos jogos que gostei mais. Tem uma cobertura. Isto tem uma cobertura, é. Okay. Tem uma edição especial. Mas não foi dos jogos que eu mais gostei, sou honesto. Agora, aqui um dos meninos que eu mais gosto de jogar, Moonrakers. Moonrakers é um bocadinho o mundo de Star Wars. Isto é a edição especial de Kickstarter, em que nós somos uma nave em que andamos a explorar planetas e andamos a fazer missões. Um bocadinho a Munchkins, estás a ver? Andamos a andar de um lado para o outro. Mas isto, como eu lhe digo, isto é um Munchkin bom.
em que eu posso fazer um acordo contigo em que vamos os dois fazer um contrato e as minhas cartas são deck building para cumprir esse contrato e consigo fazer certas coisas através disso. É um jogo que também é E muito que a chique. expansão melhorou porque se tu ajudares, ganhas. Exatamente. Não é? A expansão que eu ainda não a tenho. Que está uma loucura ainda para arranjar. Ainda está em Kickstarter para sair. E o First Class também é um jogo que foi o Ricardo Gomes que me apresentou, que é um jogo que eu também gosto muito, em que vamos construindo quer o nosso comboio, quer a pista onde o comboio vai ganhar e temos de ganhar o máximo de pontos através disso. Sim. É uma excelente gestão de recursos que eu gostei imenso de jogar com ele. Também partilhou comigo. É muito fixe. E agora acho que sim. Fizemos agora a volta completa. Bem, agora só temos que arrumar aqui a casa. Meu Deus. Diogo, olha, mais uma vez, obrigado por me teres recebido e por teres recebido aqui a Dice Cubes em tua casa. Tens uma coleção muito gira, jogos muito interessantes, como disse há pouco. O problema de fazer estes vídeos é que chego a casa, a minha wishlist é logo mais 3 ou 4 itens e menos 3 ou 4 itens na minha carteira. É o problema de fazer estes vídeos. Que dói um bocadinho depois na alma, não é? Se calhar, olha, mas acho que se calhar não é só a mim, é também quem está a ver, vê, olha que ideia interessante. E pumba, lá vai também para o wishlist. Eu posso dizer que a maior parte dos jogos que eu vi ali disse, os antigos Dice Cubes, tu entraste, gostava muito de ter aquele. Olha, este também parece. Ainda bem, também é esse o efeito que queremos com estes vídeos. Mas eu tenho aquela vertente, para entrar não tenho de sair, por isso agora estou bloqueado, entre aspas. Okay. Tens ideia de quantos jogos tens? A última vez que os contei, que foi para aí há 3 meses, 129, acho eu. Mas agora já entraram e já saíram, por isso estou um bocado perdido. Agora, os pequeninos, como consigo ali encaixá-los, vão contando. Agora estou um bocadinho perdido nessa parte também. Como é que tudo isto começou? Olha, isto começou há algum tempo. Eu sempre tive a paixão dos jogos de tabuleiro. Eu comecei, como qualquer miúdo da nossa idade, começou com o Monopoly e jogar às tardes e às noites. E depois evoluiu para o Magic. Só que há ali aquele período de tempo na nossa vida em que deixamos de jogar, ou porque acontece alguma coisa, ou começamos a interessar-nos mais na noite, ou o que for. E quando eu vim depois para cá, para Vila Franca trabalhar, vim-me aqui sozinho, comecei a despertar antigas paixões. As consolas e as bandezinhas sempre fizeram parte, mas havia ali eu via os jogos de tabuleiro e sempre achei piada. Via os Catan, já tinha visto um Catan ou outro a jogar. Achava piada, queria experimentar. Só que eu sou muito visual, muito de miniaturas. Eu sou um menino grande, como a minha mulher me diz. Eu sou somos dois. Um menino grande, basta-me meteres uma boneca à frente que eu fico pasmado a olhar para aquilo. E então ouvi muito falar de Zombicide. Zombicide, e na altura o Walking Dead estava muito na moda. Eu quis experimentar ver o que era um Zombicide. E comprei o Zombicide Black Plague. Na altura uma pipa de massa. Mas tinha muita coisa, muitos minis, muitos componentes, muitas cartas. Foi o primeiro jogo que eu tive mesmo de jogos modernos. O Catan nunca o cheguei a ter, porque não foi um jogo que me fez clique, nem o Carcassonne. Era um jogo que jogava assim, mas não me fazia um clique suficiente. Sim. E então joguei ao Zombicide e joguei muito ao jogo. Comprei as expansões todas que havia. Eu não comprei a parte do Kickstarter, depois só mais tarde soube o que era o Kickstarter. Na altura só comprei a versão base e a expansão dos arqueiros e dos lobos. Só que depois descobri uma coisa muito importante em mim. O Zombicide é um dungeon crawler. E descobri que não gosto assim tanto de dungeon crawlers como pensava que gostava. E então isso deixou-me assim uma vertente de se calhar não gosto de jogos de tabuleiros do que é agora. Quando tu entras naquele mundo, começas a descobrir então várias partes, vários continentes, chamemos assim, desse mundo. Depois tens os Eurogamers, os Ameritrash, os temáticos, entramos por esse mundo. E é muito giro que eu depois comecei a encontrar, ok, isto não é só Dungeon Crawl, isto há muita coisa gira aqui no meio. E realmente acabei por despachar o Zombicide, foi um jogo que eu depois vendi. E espero que a quem eu tenha vendido, que jogue muito, que tenha muito bom gosto com ele. E comecei a investir noutros jogos. E aí começou um furacão. Depois eu lembro-me que o meu segundo jogo depois desse foi o Scythe, que ainda teve imenso tempo na minha coleção. Um bocadinho mais um jogo que eu gosto, um jogo com algumas decisões, com algumas coisas, com conflito QB, mas é um jogo muito interessante. Isso foi em que ano? Eu não recordo já quando é que eu comecei com estas brincadeiras 2013, sim. Okay. Já foi quase 10 anos. 10 anos, 2013. Então, depois tem vindo cada vez a subir mais. Desde 2013 até hoje, se tivesses que escolher o jogo mais jogado da tua coleção? O jogo mais jogado da minha coleção é este menino, o Azul. O Azul é um jogo que foi uma surpresa quando eu comprei. É um jogo que isto é sobretudo temático. Isto não é temático, isto é um abstrato. É um jogo abstrato, que tu vais fazendo coisas. E eu comprei um bocadinho, ok, vou ver se isto calha bem no meu grupo. E a pessoa que eu menos acreditei que gostasse neste jogo
gostou. Foi a minha mulher, Olha que a sabe. minha esposa. É o jogo que ela vence sempre. Ainda não lhe ganhei um jogo. Isto é verdade. Ainda não lhe consegui ganhar um jogo. Porquê? Porque eu, como qualquer jogador experiente, tento criar coisas. Eu invento jogadas. Eu vou experimentar isto para ver se isto cai. E dá mau resultado. Ela, como é uma jogadora não Vai da muito boca. experiência, vai fazendo as coisas como deve de ser. Vai fazendo tudo como deve de ser. E ganha. Ganha por sovas inimagináveis. E ao ela ganhar, ainda fica mais motivada para jogar outra vez Está e outra explicado vez. porque é que isto é o mais jogado, então. E joga-se muito. Não temos jogado agora muito, porque eu fui pai QB recentemente, vai fazer agora 2 anos, e o menino rouba-nos um bocadinho do nosso tempo. Ela prefere antes dar que eu tenha tempo para jogar com os meus amigos e ela fazer outras coisas, ela estar a ver televisão ou fazer os outros hobbies que ela tem. Por isso não temos jogado tanto como gostávamos. Mas foi e é o jogo mais jogado na minha casa. Eu penso que tenho aproximadamente É um bom jogo. 70 jogos disto ou 80. Tu registras os jogos? Tenho, sim, eu tenho na aplicação. Tudo o que eu faço está nas aplicações. Ok. Uh, A aplicação do BGG. É isso? não, agora há uma nova. Ah, sim. Depois eu já te digo qual é que é, que está ali no meu telemóvel, que foi uma feita por portugueses, que é muito fixe. E dá nuance. Eu depois vou dizer aqui ao João e depois ele deixar ali embaixo no link qual é a aplicação. Mas a aplicação é muito fixe. E faz a ligação de ti e de quem jogares contigo logo diretamente no BGG. Ah, sim. Que ela pede o código, pelo menos o login do próximo, e faz automaticamente isso tudo. É muito fixe. Fixe. Ok. E este é o menino mais um jogado. grande jogo, sim senhor. Falando de grandes jogos, a maior raridade da tua coleção, ou raridade por ser difícil de encontrar ou por teres ali muito dinheirinho escondido? A melhor raridade que eu tenho é também o meu mais valioso, não pelo dinheiro que eu gastei nele, mas por quanto ele vale, que é... Não vou trazer a caixa que é muito grande, se calhar fica mal aqui no enquadramento, mas traga da expansão. O World of Warcraft. O World of Warcraft, aqui, esta é a expansão Burning Crusade, só por ela já vale muito dinheiro, já se consegue vender muito caro, e é uma raridade que este é um jogo que já não existe. Eles perderam a licença, a Fantasy Flight perdeu a licença do jogo, o jogo depois criou a própria dinâmica dele, mas é um jogo que eu andava há imenso tempo à procura, e até foi um dos seguidores do nosso canal que nos fez um alerta que o jogo estava à venda por um preço até bastante acessível, e foi muito interessante fazer este negócio com o jogo. O jogo é um jogo antigo, é um jogo de carta antiga, com as regras são antigas, tem aqui algumas nuances que não estão muito bem feitas, mas que as expansões até vêm colmatar. E eu comprei o jogo base e ambas as expansões por um preço muito, muito simpático. E é talvez o jogo mais raro que eu tenho. Não consigo encontrar mais lado nenhum. Acho que se qualquer um de nós for ver isto ao BGG ou a alguma loja, pedem-nos valores explosivos por isto. Uhum. E o jogo até está em boas condições, até está tudo mantido. Já se livei as cartas todas, aprende tudo com sleeve, que é para as cartas não se estragarem. E mesmo as minis estão bem feitinhas, não está nenhuma estragada, está muito fixe. Isto é a maior raridade que eu neste momento tenho, talvez o jogo mais caro também. Quanto é que achas que entre o base e as duas expansões, não é? Quanto é que avalias? Eu vi isto à venda por 700 euros, o mais caro que eu vi. O mais barato, 300 e qualquer coisa. Ok. Eu não arranjei por esse preço, eu não sou assim tão mal. Eu digo já. Muito bem. Mas sim, acho que foi a melhor compra que eu fiz de jogos de tabuleiro nos últimos tempos. Sendo que a última, se calhar, foi o Nemesis. E já vamos falar porquê. Que é o teu jogo favorito, não é? Já disseste isso várias vezes. E vendo bem aqui o meu Nemesis. O meu Nemesis, para mim, não é um jogo. É uma experiência, João. Isto é uma experiência que muda de pessoa para pessoa, de jogador para jogador, de grupo para grupo. E eu sei que todos os jogos dizem isso. Os jogos dependem de grupo para grupo. Eu consigo meter pessoas que não estão habituadas a jogos de tabuleiro a jogar isto. E eu tive este caso. A pessoas que não são... que isto não é um jogo pesado. Isto não é um jogo que eu digo, olha, isto é super difícil de jogar. Isto não é. Se tiveres alguém que saiba bem as regras, os outros só têm... tu vais corrigindo as nuances que vai acontecendo. Agora, a única coisa que eles têm de fazer é jogar uma carta... Só tem 2 ações. Ou joga uma carta da mão, ou vai acontecendo qualquer coisa que vai influenciar a tua jogada. É a única coisa. A partir daí é uma experiência. Só que é uma experiência tão fantástica mesmo. Porquê? Primeiro tens a parte do semi-cooperativo. Estás a jogar, e estás a jogar com aliados, mas que a partir de uma certa altura do jogo, que é quando aparece o primeiro monstro,
tem de se decidir se vamos fazer o objetivo corporal, o corporativo, que é o mau, ou vamos fazer o pessoal, que é o bom. E ficamos aqui, ok. E o que eu até agora era teu amigo, eu não sei se neste momento és meu amigo, se não, acabou. Eu neste momento não sei se estás para me lixar ou se estás para me ajudar. Mas eu tenho que trabalhar contigo. Porque estamos ali naquele sítio e tu és um tanque, eu preciso do tanque para ir a sítios porque eu sou apenas um cientista. Depois, há a simetria de cada personagem, desde o cientista, que é bom com as salas, mas não é nada de forte com os monstros, ao capitão, que é bom para controlar a nave, mas é um meio termo contra os monstros, ao médico, que serve para curar, mas como serve para curar, está super dependente de andar com os outros, pode ser bom ou pode não ser bom. E por último, a temática do Alien. Isto é um Alien não oficial. E depois, eles acrescentaram aquilo que eu te falei do Maximum Apocalypse. Tens várias vertentes. Podes jogar assim, podes jogar com a temática Cthulhu, tens os monstros de Cthulhu, não são Cthulhu, eles não chamam porque eles não têm a licença, mas também tens a parte do terror e do medo. E depois tens os carnomorfos, que é como se fosse simbióticos que vão te tornando cada vez mais fortes, mas que ao usares esse método já sabes que a probabilidade de ganhar são cada vez mais pequenas. Este jogo tem expansões que já são desnecessárias. Por exemplo, o Aftermath diz que é um outro gameplay. É desnecessário, acho que não é necessário. Acho que as pessoas ficam satisfeitas só com o jogo de base. Dá-lhes perfeitamente com os aliens e com isto. Eu vou-te ser honesto, joguei uma vez às expansões e o Aftermath foi muito, nunca tive necessidade, mas este jogo é dos meus favoritos. É o jogo que quando vem cá alguém a casa que gosta de board games e digo, olha, não querem experimentar Nemesis? Olha que isto até vai correr muito bem. Mas é um jogo que eu não consigo meter a minha mulher a jogar. E é um jogo, para isto ser divertido, precisamos de pelo menos 3 jogadores. No mínimo. De 3 a 5 joga-se muito bem. A 2, o modo cooperativo perde para mim a maior piada, que é o traidor. Perde muito essa parte. Mas então, é um jogo que eu gosto muito. Por ti, se a tua mulher adivinhasse, isto era o jogo mais jogado ainda que o Azul, não é? Muito mais. Pena que ela não gosta. Não gosta. Se calhar tens que pôr lá ver os filmes do Alien todos, não é? A minha mulher não é muito de filmes, infelizmente. Não é grande fã. Eu e ela nisso aí somos um bocadinho opostos. Eu sou mais de filmes, dinâmica. Ela é mais de livros. Então a temática dela, mesmo que eu meta ali um terror, ela não acha muita piada. Mas pronto, olha, vou conquistando os pequenos passos. Dentro do Azul conquistei. Tens de começar por aí, não é? Exatamente. Talvez com o meu filho, quando for um bocadinho mais velho. Quem sabe, esperamos que sim, não é? Para teres aí um jogador permanente. Uma continuidade. Pronto, esse é o teu jogo favorito, já o disseste várias vezes, já conhecemos um bocadinho as tuas preferências, mas por outro lado, qual foi o jogo que foi para ti a maior desilusão? A minha desilusão foi o primeiro Kickstarter que eu fiz. Foi logo o primeiro. Foi muito bem, que foi o Kickstarter do Dark Souls da Board Game. Okay. Eu sou um grande fã, como eu já disse, de jogos de consolas e de computador e de videojogos no geral. E eu sou um grande fã de Dark Souls. Gosto do mecanismo do punish e de desenvolveres e seres melhor, perceberes o padrão e melhorar consoante esse padrão. O que eu chamo um jogador ao old school. Normalmente nós, os old school jogadores, aqueles que tinham aqueles jogos antigos, não tinhas muitos créditos e isso, são aqueles que gostam mais desse tipo de jogos. E gostando eu do jogo, quando comecei a entrar no mundo do Kickstarter, vi Dark Souls da Board Game. Não, isto vai ao encontro, isto vai me dar a experiência. Eles prometeram mundos e fundos e que davam-te o jogo e não sei quantas expansões, e eu fiz, e vou all in naquilo. All in. Vai ser um dinheiro estúpido que eu vou gastar, mas é o primeiro jogo que eu vou fazer e isto vou fazer. Depois aquilo correu um bocadinho mal, porque foi o primeiro Kickstarter deles grande. Deram o jogo, mas não deram expansões. Prometeram que as expansões eram só 2 anos, passaram a 6 anos. O jogo não 6 tinha... anos? Houve pessoal ainda a receber coisas ao fim de 6 anos depois do jogo. Que não era nada de importante o jogo, eram expansões, mas eram coisas que quando tu vais olhar para aquilo, eu posso dizer que eu vendi o jogo e ainda estava a receber expansões do jogo. Eu ainda estava a receber coisas, mas o que é que eu vou fazer agora com isto? Era um jogo que me dava a premissa que ia ter a experiência de lutar contra um boss do Dark Souls. Dá, mas também te dá-te a premissa do grinding. E um grinding no jogo de tabuleiro não funciona. Não funciona teres de fazer a mesma coisa 20 vezes, igual, da mesma forma, só para ganhares mais souls para conseguir matar um boss. Não. Como eu te disse, quem faz isto muito bem é o Townfall Tussle que eu te mostrei. Que tens o boss, lutas contra o boss, ganhas uma arma e não há cá grinding. Segue. A seguir pode ser o mesmo boss, só que é o nível acima, que mudas a carta e o boss já tem outros poderes especiais e outras coisas. Sim. E para mim foi o que faltou. O Dark Souls tinha as minis lindas. Lindas. Desde os bosses, aos próprios personagens, aos summons, aos NPCs que tu ias tendo para jogar.
Só que o gameplay perde muito. Há quem me diga que eu estou a ser muito rigoroso, que se eu fizer house rules, esquecer essa parte do grinding que faz. Eu nisso sou um bocado casmurro, e admito que sou um bocadinho casmurro, eu não gosto muito de house rules. Acho que se o jogo foi feito assim, deve ser feito assim. O jogo é meu, eu posso fazer o que quiser, e isso. Não tenho paciência para house rules. Se houver um guia oficial do autor, ou mesmo no BGG, se houver alguém que faça olha, vamos alterar isto a partir disto fazemos, ainda sou gajo para pegar. Agora, eu agarrar uma house rules e mudar, perde um bocadinho. Obrigado, Diogo, então, por nos mostrares a coleção e nos dares a conhecer um bocadinho melhor, como jogador, as tuas preferências. E espero que tenhas gostado também de participar no Dice Grips. Gostei muito. Foi uma experiência interessante estar a apresentar a minha coleção. Fez-me refletir um bocado sobre os meus jogos agora ali. Se calhar há ali muita coisa que vai ter de desaparecer e vai voltar a aparecer mais tarde, noutros sítios. Ok. Bem, e para vocês, esperemos também que este vídeo tenha ido de encontro também aos vossos interesses e que estejam a gostar do Dice Grips. Se quiserem também, relembro, participar e apresentar a vossa coleção, encontram nos comentários o link para se poderem inscrever e esperemos poder encontrar-vos no próximo vídeo. Marco, a malta, aproveitem. O João é um gajo impecável. Faz-vos sentir muito confortável a falar. E se quiserem apresentar a vossa coleção, se tiverem uma boa coleção, eu acho que sim. Inscrevam-se, que acho que vale a pena. É muito giro e também é muito interessante para nós vermos a vossa coleção, para, como o João diz muito bem, ficarmos ali com o gostinho e dizemos, se calhar há ali qualquer coisa que eu ainda gostava de ter também. Para além disso, não se esqueçam, vejam também os podcasts da malta do Dice Podcast também. Sim. Eu tenho a minha vertente com o César, que somos a B-Team, entre aspas, somos a equipa temática, por isso vão lá vendo que a gente faz umas coisas engraçadas e falamos também do João, de vez em quando. Sim. E já agora aproveito para dizer pela primeira vez neste espaço final que é, se quiserem também participar no Dice Grips, mas estarem deste lado e de outras zonas geográficas poderem fazer visitas, também seria interessante poderem fazer parte da DICE e poderem se juntar com esse sentido. Portanto, falem connosco se for esse também o vosso interesse. Muito obrigado e boas gatanas. Obrigado, João. Obrigado, Diogo.